Olá, estamos ao vivo. Entra aí, Wellington, pra gente ver se a câmera tá boa. Oi, Sheila, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Renata. Muito bom dia, né, Renata? Vamos falar sobre frequência, novos ambientes, novas pessoas. Vamos compartilhar a live com outras pessoas. Bom dia, Joana. Eu lembro sempre da Joana, que ela tá aqui na minha live, e uma vez ela falou que eu falava rápido. Daí hoje de manhã eu lembrei de você, porque eu falei assim, olha, hoje eu vou me concentrar para falar bem calma, bem devagar. E daí por isso que eu lembrei de você. Bem-vinda, Vilma, bem-vinda, Luciana. A Luciana também tá aqui em Alphaville com a gente. Veio no evento aqui do Pablo. Eu vim pra cá às 10. O Wellington tá convidando vocês, Luciana. Ela falou nós falamos com o Anderson ontem pra ver se vocês querem tomar um café. Na verdade, um café, como é que se diz? O café almoço? É um brunch. Um brunch. Com a gente aqui em Alphaville, perto das 11 horas, meio-dia, 10 horas, não. Não. Mais cedo, tá? A gente vai mandar mensagem pra eles. Bem-vinda, Ju. Eu vim pra cá e chego aqui às 10. Depois a gente manda mensagem pra eles, que tem um monte de gente aqui na live, então eu tô conversando com a Luciana. Então tá, vamos compartilhar a live. Bem-vinda, eu acho que é Fernanda, acho que gravei seu nome, é Fernanda Maquiadora, né? Juliana, Carmelina, bem-vindas. Vamos entrando, nós vamos falar hoje sobre frequência, como está a sua frequência. Antes de iniciar a live, vamos compartilhar aí com outras pessoas. Deixa eu compartilhar aqui também, o pessoal já tá entrando. Deixa eu ver aqui para quem que eu vou mandar, como diz o Wellington, essa pessoa que está precisando ouvir essa live. Sejam bem-vindas. Só um minutinho que estou compartilhando aqui com as pessoas. Deixa eu ver aqui. Temos várias alunas aqui. Já envia para pelo menos aí umas 5 pessoas. Wellington, se poder escrever ali sobre o evento para deixar pré-fixado. Bem-vinda, Heloísa. Heloísa, tô sentindo a sua falta, Heloísa. Nossas orações das 5h29, a leitura da Bíblia. Não vimos você mais lá. Tá acordando um pouco mais tarde? Ó, até o meu marido entrou aí. Bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre frequência. Como que está a sua frequência? Me conta aqui. Como que tá a frequência de vocês? Vocês sabem o que é frequência? Como que vocês podem definir a frequência de vocês hoje? Bem-vinda, Dani. Como que está a frequência de vocês hoje? Respondam aí pra mim. Como que tá a sua frequência, Wellington? Enquanto as pessoas respondem ali. Como que tá a tua frequência, Wellington? O Wellington tá falando assim, ó, que a frequência dele tá muito boa. Tá escrevendo? Tá escrevendo? Aí eu pergunto, como que tá a tua frequência, né? Eu vejo que muitas pessoas, eu vejo até pelo próprio Wellington. O Wellington é uma pessoa que, ele é muito... Uma pessoa bem animada, assim, que ele tem bastante energia, aquela energia que contagia, né? Mas será que essa frequência que a gente está falando, ela vem através dessa alegria? Porque você sabe que... Ó, minha câmera estava errada, Wellington. Vocês sabem que essa energia, muitas vezes, ela pode ter uma máscara. Eu posso me mostrar... Oi? Eu posso mostrar que eu estou muito alegre, mas às vezes eu não estou alegre, né? Às vezes eu posso estar triste, eu posso estar com algum sentimento, alguma angústia, mas... Eu não sei se já aconteceu com vocês, às vezes a gente vai para algum local, ou a gente conhece alguma pessoa, às vezes a gente nem conhece a pessoa, mas assim, a gente se depara com ela pela primeira vez, e a gente olha ela e fala assim, nossa, parece que o santo não bateu, parece que o negócio não... Tem alguma coisa ali que não rola, mas a gente nem conhece a pessoa, a gente nem conversou com a pessoa. Vocês já devem ter se deparado, eu ainda hoje aqui, né, eu conheço muitas pessoas, a gente sempre tá conhecendo pessoas novas aqui. E a gente se depara com esse choque, assim, às vezes de...
por que será que a gente não consegue, parece que trava, sabe? A gente vai falar com a pessoa, o negócio meio que trava, né? E aqui a Ju tá falando, está nas alturas, dando choque. Hoje, desfrutando com as crianças. Ai, que maravilha, Juliana, aproveita bastante aí os filhos. Vocês têm passado aí por momentos de bastante eventos, né? Então aproveita esse dia aí com as crianças. Eu também quero tirar um dia pra mim. Hoje à tarde eu vou treinar, vou jogar tênis com as mulheres aqui dos conselheiros. Quero fazer um dia de desfrute também, porque a gente merece, né? Amanhã eu tô iniciando a nossa mentoria Mapa da Realeza. Vai ser a primeira aula, a gente já fez uma aula, um encontro com elas, mas amanhã de fato vai ser a primeira aula. Eu tô muito feliz de estar entregando essa mentoria, ainda dá chance, né? Quem quiser entrar aqui ainda dá tempo. Nós vamos estar iniciando amanhã às 8 horas da manhã. A Fernanda aqui tá falando que hoje a frequência dela tá em alta. Isso que ela falou é muito importante. Hoje a minha frequência está em alta. Porque nem sempre a gente tá com essa frequência alta, né? Tem dias que a gente acorda meio mais triste, com a frequência mais baixa, né? E por que será que a gente tá com essa frequência baixa? E como? Nós vamos falar muito sobre isso. A Joana Dark Nutri escreveu mais ou menos. A Joana colocou mais ou menos, ó. É isso aí que a gente tem que ser sincera, viu, Joana? A Silmara colocou elevado, em constante construção, todo dia aprendendo e transbordando. A Silmara, ela tem uma vantagem, tá? Eu sei que a gente fala assim que a nossa frequência, a nossa vibração, a nossa gratidão, ela não deve estar só de acordo com aquilo que a gente está vivendo hoje, porque muitas pessoas falam assim, é muito fácil você estar feliz com dinheiro, é muito fácil você estar feliz vivendo em tal lugar, é muito fácil você estar feliz viajando, né? As pessoas falam isso, né? Só que a gente não deve vibrar somente de acordo com aquilo que o que está acontecendo naquele momento. Porque eu ia falar da Silmara, por quê? Porque a Silmara mora em Florianópolis. E vou falar pra vocês que a energia de Florianópolis, ela de fato é diferente. Ela de fato, tipo assim, quantas vezes a gente pegava trânsito, às vezes pra ir em algum evento ou pro trabalho, e a gente via aquele mar lindo. E era tão maravilhoso a gente olhar assim, contemplar aquela natureza, aquele cheiro de natureza, aquele mar maravilhoso, aquele infinito, aquela natureza, assim, e de fato aquilo, por mais que você tá num dia que não é tão bom, a gente olha aquilo e fala assim, nossa, uau, né? Que gratidão por eu morar nesse lugar, né? E às vezes a gente esquece de agradecer por a gratidão da gente morar no Brasil. Olha quantas coisas boas a gente tem no Brasil. E por que eu tô falando isso? Uma coisa, quando eu vim falar sobre frequência, deixa eu ver se alguém escreveu mais alguma coisa aqui. A Joana falou, né, mais ou menos. A Heloísa colocou, estou bem nos últimos dias, em construção todos os dias. Bem-vinda, Deisiane, a Ivonete. Que demais, vamos juntas, conte comigo. É isso aí. A Aline, a Luciana tá aqui em Alphaville, também pegando um pouco dessa frequência. Não, acho que acabou a bateria, Wellington, dá uma olhadinha. É que eu tô arrumando aqui. A Jaqueline colocou aqui, sou de Floripa também, e a Sil é maravilhosa, isso aí, ó, mais uma de Floripa. A Alana, bom dia, Morgana, sua linda, bem-vinda, Alana. A Alana esteve no nosso evento. Então, a gente tá falando sobre frequência, né? E quando eu trouxe esse tema, sabe o que me veio muito à mente? Até porque aconteceu alguma coisa aqui nos últimos dias. Às vezes, a gente tá numa frequência muito alta, acontecendo coisas maravilhosas. Nós estamos em construção, conhecendo novas pessoas, novos ambientes, às vezes abrindo negócios novos, estando com novos clientes, a gente está numa vibração muito alta. E de repente, eu tô falando isso porque me linkou uma história que veio ontem, eu só não vou citar o nome da pessoa pra gente não tá compartilhando, né, a história que eu ouvi ontem. Mas, vamos por assim, você é uma pessoa que frequenta lugares bons, frequência boa, você tá assim naquele auge, naquele momento maravilhoso da sua vida. E você pratica esporte, você se alimenta super bem, você vibra positivo e de repente você vai lá, faz um exame de rotina e dá que você tá com uma doença. Você tá doente, você tá com um câncer, por exemplo. Qual que é a vibração quando você recebe uma notícia dessa? Qual que é a frequência quando você recebe uma notícia triste? Sabe uma coisa que eu percebo muito? Que quando a pessoa... obviamente, né, eu não posso falar a respeito do câncer em si, porque eu não passei pela situação. É muito difícil você falar assim, a pessoa recebeu uma notícia, mas tem que ser positiva. Não, a pessoa tem que vibrar positivo. Eu acho que só quem passou pela situação pode falar de fato o que é, né, estar naquela situação, quais os sentimentos, né?
E só que vocês já notaram que quando a gente recebe uma notícia triste, até ontem, antes de saber qualquer coisa, eu estava feliz, eu estava vibrando, eu estava me alimentando bem, eu estava me exercitando. E às vezes você recebe uma notícia triste e você, de um dia para o outro, você muda. Você acaba mudando a sua frequência, a sua vibração. Você passa de uma pessoa saudável, até ontem eu era uma pessoa saudável. E hoje eu me torno uma pessoa doente porque eu recebi um diagnóstico de que eu estou doente. Então você acaba ficando naquela frequência baixa do eu estou doente, do eu não posso fazer tal coisa, e você acaba se comportando de acordo com aquela frequência. Daí você começa a ficar mais desanimada. Eu tô falando porque eu já vi algumas pessoas passando por essa situação. E o quanto é importante nós nos mantermos positivas numa situação dessa. Isso não é só na situação da doença em si, né? Do fato da doença em si. Mas também quando acontece alguma coisa que não é tão boa na nossa vida. Quantas provações a gente passa, né? Na empresa, às vezes acontece de um cliente não pagar, ou de você estar esperando fechar um negócio e de fato aquilo acaba não acontecendo, e você acaba, tipo, de uma pessoa que estava com uma frequência alta, você estava feliz e você acaba ficando triste. E como a gente se manter numa frequência alta, né? E como saber se a gente está numa frequência alta? Eu sempre falo que a gente tem que olhar ao nosso redor. Primeiro o resultado, né? O resultado em si. Bem-vindo, Renan. Renan, a gente vai estar com um evento aqui na plataforma dia 31/10. Vai ser a nossa terceira edição aqui do EMC, Eventos, Mentorias e Comunicação. Eu estava passando nos stories ali de você e eu vou mandar o convite ali para você participar. Vai ser muito, muito legal, tá? Eu acho que você está morando aqui em Alphaville e também todos que estão aqui com a gente também estão convidados a participar com a gente da próxima edição do EMC, 31/10 aqui na plataforma global. Então, como manter, né, essa frequência alta quando de fato às vezes está acontecendo coisas negativas na nossa vida, né? Então, para eu saber se eu estou com uma frequência alta, é só olhar através dos meus resultados. Quais os resultados que eu estou tendo hoje? Quem são as pessoas que eu estou me conectando hoje? Qual que é o ambiente que eu estou hoje, né? Eu falo que quando a gente está num processo de transformação, quando a gente começa a entrar de fato na fé, no acreditar, no orar, quando a gente começa a mudar a nossa mente para o positivo, a gente começa a ver coisas positivas. Até hoje, quando me veio sobre essa questão da frequência, eu tava lembrando que ontem eu e o Wellington nós fomos num evento que falava sobre o abuso na infância, né? Sobre o filme lá, Som da Liberdade. E quando nós chegamos em casa, eu e o Wellington, a gente estava jantando, a gente começou a comentar algumas coisas que nós passamos na infância. E o Wellington comentou que em uma certa fase da vida dele, que ele morou com a tia dele, ele estava comentando uma história, lembrou de uma história que ele aprontou alguma coisa e a tia foi lá e bateu. Naquela época a gente, né, apanhava muito, né, tipo, bastante, né, o Wellington. E o Wellington comentou que a tia pegou, ele fez alguma coisa com o tio, aprontou alguma coisa e a tia, que era a pessoa lá que fazia a correção, a tia foi lá e bateu, né? Daí ele comentou uma coisa que me chamou a atenção, ele pegou e falou assim: Morgana, na minha época, não tinha, lá onde eu morava, não tinha essa de você fugir pra não apanhar. Porque eu conto as minhas histórias pra ele, eu falo que quando eu fazia alguma coisa que não era legal, quando eu era criança, eu fugia de casa e eu esperava a raiva da minha mãe passar pra eu voltar pra casa. Porque se eu fosse apanhar, ia ser muito mais leve. E muitas vezes, assim, 99% das vezes, eu não apanhava. E por que eu lembrei disso, né? A Heloísa colocou aqui. E quando a pessoa não lembra da infância, já vamos falar sobre isso. Então, isso me veio uma questão o lembrar, que eu falo muito nas minhas aulas sobre o silêncio, né? Como é importante a gente silenciar a mente antes de dar uma resposta. E por que isso tem a ver com frequência? Às vezes alguém vem e fala alguma coisa pra nós. Vai lá e fala alguma coisa que a gente não gosta, né? Você tá aqui num dia muito bom, tá maravilhoso, no desfrute, tá com os filhos, tá com o marido, vai fazer esporte, tá na praia, sei lá, tá curtindo a vida, de repente vem uma mensagem e alguém fala alguma coisa de você, ou alguém fala que alguém falou alguma coisa de você. Ou você vai pra internet e alguém comenta alguma coisa. Ou um funcionário, um colaborador vai lá e fala alguma coisa de você. Me deu branco só de você filmar aqui, doido. Sério? Uhum. Daí a gente entra naquela vibração.
Qual que é a vibração? A vibração da... Você estava vibrando numa frequência alta e de repente vem aquela mensagem e você vibra numa frequência baixa. Você já recebe, você leva pro coração. E o pior, você dá uma resposta de imediato. E isso tem tudo a ver com o que eu falei, que o Wellington falou, que na época dele, quando ele aprontava alguma coisa, não tinha essa de fugir. Ele tinha que ficar ali e apanhar, porque não tinha como. A tia era tão brava ali naquele sentido, e eles respeitavam tanto aquela situação, que eles tinham que se colocar ali à disposição para apanhar mesmo, porque eles aprontaram, eles sabiam que fizeram coisa errada, e eles apanhavam. Eu, no meu caso, eu pegava, eu fazia alguma coisa errada, a minha mãe vinha atrás de mim e falava, agora eu vou te pegar, que ela queria me bater. E eu corria, isso tô falando de criança, né, antes dos 7 anos. E o Wellington lembrou que minha mãe era gordinha, então quando ela ia correr atrás de mim, ela não me alcançava. Ela não conseguia alcançar, às vezes eu pulava a janela da casa. Aí você que é mãe, um bom motivo pra você não ser gordinha, porque você não consegue bater no seu filho. O Wellington falou aí, ó, você que é mãe, cuidar do corpo, né, pra não ser gordinha, pra poder, né, e hoje não tem essa também de, né, hoje a gente sabe que a correção, o bater não é a melhor opção, né, mas antigamente tinha muito isso, né, só que o que tem a ver o silêncio e não entrar na frequência? Quando eu fugia da minha mãe pra não apanhar, eu passava o dia inteiro fora de casa, ia pra casa das minhas primas, eu fugia literalmente, eu saía de casa e não voltava mais, porque eu sabia que se eu voltasse, eu ia apanhar. E eu pegava, ficava o dia todo fora. Quando eu voltava à noite em casa, o meu pai já estava em casa, então a minha mãe cuidava também para não falar o que eu tinha feito, porque se o meu pai soubesse, daí sim a correção ia ser muito forte. E então ela pegava, ela não falava, eu já aproveitava o momento que meu pai estava, porque ela não ia falar. E daí chegava no dia seguinte, quando meu pai já não estava em casa, ela não estava mais com raiva. Já tinha passado. Então vocês entendem quando a gente acontece alguma coisa com nós agora adultos, né? Tipo, acontece alguma situação que a gente vai levar pro coração e a gente dá uma resposta de imediato. Isso acaba ferindo a outra pessoa. E quantas vezes a gente dá uma resposta que a gente depois se arrepende? Sabe o que eu faço hoje? Porque hoje a maioria das nossas conversas hoje é pelo WhatsApp, né? A gente fala muito com as pessoas pelo WhatsApp. Então, muitas vezes a gente briga com a pessoa pelo WhatsApp, a gente julga a pessoa pelo WhatsApp. E, às vezes, acontece quase todas as vezes. Eu pego, a pessoa manda uma mensagem pra mim que eu não gosto. De repente, eu sou contra aquilo que a pessoa falou. Eu pego, eu escrevo a mensagem, eu vou escrever a resposta, e eu pego e não envio. Eu falo, Morgana, não envia, não é agora. E eu deixo aquela resposta salva, fica ali aquela resposta. Daí eu fico em silêncio, eu saio daquela vibração, daquela frequência, porque naquele momento que a pessoa colocou, a gente nem fez pergunta pra nós mesmos. Por que a pessoa falou aquilo? Por que eu tô tendo aquele sentimento? Será que a pessoa não tem razão de fato? Porque a gente acha que nós somos as melhores, mas às vezes a pessoa tem razão. A Tainara colocou aqui, total, eu fugia para a casa da minha avó. Minha avó me protegia da minha mãe. Então a gente tinha, né, quando criança, a gente já tinha ali as nossas táticas ali, né, pra não apanhar, pra não sofrer a correção, né? A gente sabe quando a gente tá aprontando, quando a gente tá fazendo algo que os nossos pais não gostam, não autorizam, né? E então... Eu tava falando ali da resposta do WhatsApp, né? Quando a gente vai responder, então o que eu faço? Se tem alguma situação assim que eu não gosto muito, que eu tô respondendo alguma coisa que é pesada, até porque a resposta pelo WhatsApp, ela tem várias interpretações. Às vezes eu vou escrever uma coisa, uma vírgula pode mudar totalmente o contexto da mensagem. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já mandei mensagem e às vezes a pessoa interpretou de uma forma por conta de uma vírgula, de você não colocar uma vírgula ali na resposta. Então, quando tem alguma coisa que eu preciso responder, eu já de imediato eu escrevo, porque eu tenho que colocar pra fora aquele sentimento que eu tenho. É como se você colocasse no papel a sua ira, a sua raiva. Então eu coloco pra fora, eu escrevo pra pessoa, mas eu não mando. Daí o que eu faço? Eu faço silêncio, eu faço pergunta, por que eu tô sentindo? Por que a pessoa falou aquilo? Será que eu interpretei a mensagem da forma certa? Será que a pessoa não tem razão? Por que a pessoa falou aquilo? Será que mais alguém falou alguma coisa sobre aquilo que a pessoa falou? Então eu faço 1000 perguntas. Daí eu reflito, faço silêncio. No dia seguinte eu já estou bem mais calma. No dia seguinte, às vezes eu tô dando razão pra pessoa, falando, nossa, é verdade, aquilo que a pessoa falou tá certo. Ou não, pode ser que não esteja certo. Mas eu fico refletindo naquilo e no dia seguinte eu pego, ligo ou mando uma mensagem, mas a mensagem é totalmente diferente. A mensagem é fazendo uma pergunta pra pessoa, a mensagem é tentando entender se a pessoa entendeu. Olha quantas vezes a gente contamina as pessoas, a frequência das pessoas, porque a gente não entendeu, a gente não conseguiu
fazer pergunta do sentimento que a gente está sentindo nesse momento. Bem-vindo, Eudivagno Barcelos, João. Então, assim, quantas vezes a gente dá uma resposta negativa para a pessoa sem a gente fazer pergunta? Então, assim, o poder do silêncio. Porque toda a tua frequência, se você tá com uma frequência negativa, você acaba contaminando outras pessoas. E às vezes aquela pessoa acordou de manhã e ela pegou e jogou vários lixos em cima de você. Porque ela acordou mal, porque ela já tava... Eu falo às vezes com o Wellington aqui, né? Quantas vezes a gente tem uma discussão aqui, nós dois. A gente vai discutir sobre alguma situação que não tá boa. O problema às vezes é o acumular das discussões. Às vezes a gente não fala no dia a dia coisas que aconteceram. Daí um dia acontece uma coisa, outro dia acontece outra, outro dia acontece outra. E quando a gente vê, explode. A gente vai lá e tipo, não tá aguentando mais. Às vezes naquele dia da explosão que aconteceu, foi uma coisa muito pequena. Mas aquela explosão toda foi por conta da falta de comunicação. Quantos casais estão em frequências diferentes? Quantos casais, eu e o Wellington, a gente passou um tempo que a gente estava com uma frequência diferente. Eu estava desejando ir para um lugar e ele estava desejando ir para o outro. Eu não estava concordando, ainda mais que nós somos, além de maridos, nós somos sócios, eu não estava concordando com aquilo, para o caminho que ele estava seguindo. Os meus planos começaram a ser diferentes dele e a gente estava assim, já que é assim mesmo, então faz o que você quer e eu vou fazer o que eu quero. Só que vocês entendem que quando o casal, né, o casal tá ali, ou os sócios também, que às vezes não estão na mesma frequência, quando um vai para cada lado, acaba que ninguém prospera. Não tem como ter um resultado positivo se vocês não estão indo... As pessoas podem... O Pablo fala muito sobre que no casal acontece de um ser um jato, aquele jato potente, aquela pessoa que tem uma frequência alta, aquela pessoa que tudo que ela bota a mão vira ouro, aquela pessoa que é positiva, aquela pessoa que vai pra frente. E pode ser que, eu vou falar daí do marido e da mulher, né? A mulher, vou usar o exemplo que a mulher é o jato e o marido é o... Como é que ele fala? É no teco-teco? É o avião, teco-teco é o jato, que é rápido, e o avião... o avião que é devagar. Não, tem outro nome, você fala. Você tá em outra... Tá, o avião devagar, né? A gente tem o jato lá e o teco-teco, sei lá como é que é o nome do avião. O Wellington não tá querendo colaborar aqui comigo, tá em outra frequência. Então, assim, você é o jato, a mulher é o jato ali e o homem tá lá, ele é devagar. Só que vocês estão na mesma direção. Não importa se sempre vai ter no casal um que tem a frequência mais alta e outro que tem a frequência um pouco mais baixa. Um que está prosperando, o outro que está prosperando menos. Um que tem a mente mais positiva, que está frequentando outros ambientes, e aquele que está dentro de casa, que às vezes não está naquela mesma vibe. Só que se vocês estão na mesma direção, vai dar certo. Vai dar certo. Agora, o problema é quando cada um está indo para direções diferentes. Às vezes a gente vê aqui, muitas vezes, por exemplo, eu vim aqui para Alphaville antes do Wellington. Só que o Wellington ele já tinha uma frequência alta, ele já era um homem que sempre vibrou positivo, era uma pessoa já muito evoluída espiritualmente. Mas quando eu venho para Alphaville e eu entro numa outra frequência, um novo ambiente com novas pessoas, eu volto para minha casa com uma outra frequência. Eu volto lá querendo comer quina de parede, assim, eu queria fazer tudo, eu queria resolver tudo. Eu entendi coisas aqui que o Wellington não estava entendendo lá. Logo, quando eu entro nessa frequência, eu volto pro meu ambiente e ele começa a ver os meus resultados, que não eram resultados de cobrança. A pior coisa que tem é você chegar lá e querer jogar na cara da pessoa que ela não faz nada, que você foi para um ambiente positivo, que ela é devagar, porque lá onde eu fui só tem pessoas maravilhosas e que a pessoa... Então, assim, quando você vem para um ambiente de frequência alta e você volta pro seu ambiente, você olha pro seu marido ou pro seu sócio em outra frequência e você julga, você não tem transformação. Agora, quando você volta para esse ambiente e você faz perguntas para fazer a pessoa refletir, você faz perguntas para fazer a pessoa refletir, você começa a se transformar, a mostrar resultado, esse exemplo, ele arrasta. Só que qual que é o maior problema? Muitas pessoas mudam a frequência, começam a andar em outros ambientes, começam a andar com outras pessoas e elas acabam voltando para casa, lidando com filhos, sócios e marido, só que elas começam a ser um exemplo, elas começam a fazer coisas diferentes, só que quando elas não veem a evolução da pessoa, elas caem novamente, elas desistem. No momento que era para ela persistir, ela acaba desistindo exatamente no momento que ela deveria persistir, porque o resultado, ele não vem de uma hora para outra.
Ele não vem de uma hora para outra e o principal, o resultado ele vem da persistência. Não tem como uma pessoa acreditar que você se transformou se você não persistir. Porque você vai se transformar de fato no percurso, você vai se transformar de fato quando você de fato ter uma disciplina, você mostrar que de fato você aprendeu, que você ressignificou aquilo, que você mudou. Só que quando a gente acaba entrando no desânimo porque a gente olha para o outro, que não frequentou o ambiente que você frequentou, que não está com as mesmas pessoas, e às vezes você pode falar assim, Morgana, mas daí é o problema da pessoa, porque ela também tem que se movimentar, ela precisa. Bem-vinda, Juliana, a doutora Patrícia, a Vitória, muito bem-vindos. Nós estamos falando aqui sobre frequência, né? Então, como que eu faço para ajudar aquela pessoa que ainda não está na mesma frequência? Eu não sei se já aconteceu com vocês, eu, por exemplo, nós estamos aqui em Alphaville. Eu tenho pessoas que têm frequência mais elevadas, a gente convive aqui todos os dias, a gente senta em mesas muito grandes, né? Só que eu tenho pessoas, também convivo com pessoas que têm frequência um pouco mais baixa, são as pessoas que a gente está ali ajudando a elevar a frequência, como as pessoas que estão acima de mim também estão me ajudando a elevar a minha frequência. Só que quando a gente volta para o nosso ambiente familiar, ou as nossas antigas amizades, a gente vê que as pessoas, elas não estão na mesma frequência, elas não estão evoluindo. Isso quer dizer que a gente nunca mais vai conversar com as pessoas? Não, a gente tem que estar ajudando as pessoas, só que tem pessoas que elas não querem sair daquele lugar. E pior, elas ainda querem que vocês voltem para aquele lugar. Elas querem te convencer daquilo que você está fazendo agora não é bom. Mas elas querem que, inconscientemente, porque elas não se curaram, elas fazem vocês voltarem aquele sentimento que você tinha antes, porque elas estão naquele sentimento. Então, assim, hoje você precisa convencer quem? O marido de vocês, né? Porque o casamento ele é pra sempre. O sócio, por um tempo, às vezes você acaba quebrando até a sociedade, porque a frequência muda. Você muda, se aquela pessoa não está... Até tem... Não sei se a Ju tá aqui ainda, né? A Ju tem um empreendimento e aconteceu isso com ela agora. Eles vieram para essa frequência, estavam com vários sócios na empresa, que estavam com frequência diferente, enquanto eles estavam... Entende que assim, quando tem uma pessoa que está vibrando baixo e você ainda está muito sintonizada com ela, tirando o cônjuge, tô falando mais de amigos e sociedade, se você não está gostando daquilo que você está vendo é porque você ainda está na mesma frequência. Ao elevar a sua frequência e você manter essa frequência e você se manter em novos ambientes, conhecendo novas pessoas, você aquela pessoa começa, ou ela sobe junto com você, ou ela vai sair, ela vai ser expulsa daquele ambiente. Naturalmente, ela vai ser expulsa daquele ambiente, ela mesma vai se retirar, porque aquela frequência da pessoa é tão alta que ela já não se vê mais lá. E isso aconteceu ali recentemente com a Ju aqui, que eles estavam numa frequência, de repente estavam com sócios errados e começaram a mudar a frequência, de repente aquelas pessoas naturalmente foram saindo. Não conseguiram, e a ideia deles era que essas pessoas mudassem a frequência, que elas pudessem também conhecer esse novo ambiente. Só que as pessoas não estavam dispostas àquilo, achavam que aquilo não era bom. Bem-vinda, Natália, bem-vinda, Walter. Bora, Walter. E então, quando aconteceu isso com eles, né, eles começaram a se conectar com novas pessoas. Então hoje a gente olha para eles estão conectados com pessoas de frequências elevadíssimas. Mas por quê? Não é porque foi sorte, foi porque a frequência deles mudou. Se antes eles estavam com pessoas com frequência baixa, é porque a frequência deles também não estava tão boa. Agora, a partir do momento que eles começaram a mudar esse ambiente, começaram a estar com novas pessoas, isso fez com que eles tivessem um campo de atração com pessoas com a mesma frequência que eles estão. Então, se hoje vocês estão olhando ao redor de vocês e vocês estão com pessoas que reclamam demais, que fazem fofoca, pessoas que só estão murmurando, pessoas que estão reclamando que o governo não tá bom, que os negócios não estão bons, se você está rodeado por essas pessoas é porque a sua frequência ainda tá baixa. Se você anda com 4 fofoqueiros, o quinto é você. O Elton tá falando aqui, se você anda com 4 fofoqueiros, o quinto é você. Deixa eu ver o que a Tainara colocou aqui. A minha família tenta baixar minha frequência. E eu sempre tento elevar a delas. Mas elas não me dão espaço e se colocam contra mim. Exatamente. Minha mãe não aceita a minha mudança de vida. É isso mesmo, Tainara. Estão em frequências diferentes, né? Eu conheço a história da Tainara. Ela tá morando em Florianópolis e a família dela mora em outra região. Então, assim, ela tá lidando com pessoas e ambiente diferente daquilo que a família conhece.
conhece. Isso acontece muito quando nós viemos, a maioria das pessoas que vêm aqui para Alphaville começam a trabalhar no digital. Eu falo assim, ó, os nossos pais, eles não pegaram essa era do digital, das pessoas que prosperam no digital. Então, naquele ambiente que eles vivem, eles olham a gente na internet e vai falar assim, nossa, o que eles estão fazendo lá? Tipo assim, isso não é futuro. O futuro para os nossos pais, muitas vezes, era nós entrarmos numa empresa, CLT, ser CLT registrado, né, ali em carteira, e a gente se aposentar nela. Antigamente era isso, a segurança de uma família era você começar num trabalho e você se aposentar, você fazer uma faculdade, e hoje o mundo mudou e os nossos pais talvez não acompanharam isso. Então, quando a gente vem pro digital, no mundo deles, eles olham isso e falam assim, não, isso não vai dar certo. Isso é arriscado demais. Por que os nossos pais falam isso? Não é porque eles não gostam da gente, é porque eles querem nos trazer segurança. Eles querem que a gente dê certo na vida. Só que vocês entendem que eles chegaram até um certo limite da vida deles. E o que eles viram foram as pessoas que se deram bem, foram aquelas pessoas que viveram 40, 50 anos na mesma empresa e se aposentaram. Ou que fizeram uma faculdade. Então, quando a gente vem para um ambiente diferente, por exemplo, aqui, eu vivo com pessoas que prosperam muito no digital. Então, eu consigo enxergar um futuro muito além daquilo que os meus pais viram. Então, isso acontece muito com o que a Tainara colocou aqui. Ela está vibrando numa outra frequência, ela está buscando novas oportunidades. E talvez, Tainara, esse início ele é difícil, porque enquanto seus pais não verem os teus resultados, eles vão ter a preocupação, eles querem te trazer para o ninho, te trazer para dentro de casa. Por isso, a importância sobre cortar o cordão umbilical com a família. Por isso, a importância de cortar o cordão umbilical. Inclusive, a Renata, que está aqui com a gente, que já frequenta Mulheres Imparáveis aí desde o ano passado comigo, ela já vem para Alphaville há 2 anos. Ela já veio e frequentou esse ambiente. E ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso, falando sobre frequência. Quando ela veio para cá 2 anos atrás, ela veio do ambiente dela, da onde ela morava. Ela veio para o ambiente aqui, começou a frequentar a plataforma do Pablo Marçal, começou a ouvir as palestras, e ela comentou comigo ontem, ela falou assim, Morgana, na primeira vez que eu vim aqui, ela falou assim, você foi uma das primeiras pessoas que me abriu a porta, né, que me trouxe para dentro do grupo das mulheres. E ela comentou de um dia que ela veio e os homens foram fazer um almoço na casa do Pablo, foram participar de um almoço na casa do Pablo, e as mulheres, nós estávamos no grupo e a gente foi num shopping almoçar. A gente convidou algumas mulheres ali do grupo pra gente ir num shopping almoçar, e eu lembro que eu convidei ela, eu falei, vamos jantar, a gente vai almoçar nesse shopping, né? Tô convidando você pra ir com a gente. E ela falou que ela pegou, eu lembro que ela mandou mensagem, ela falou, eu vou ver, não sei o que, ela pegou e mandou uma mensagem, não vou poder ir por algum motivo. Ela disse que ela foi pro hotel chorar. Ela foi pro hotel chorar, e eu perguntei por quê. Ela falou assim, porque eu tava numa frequência muito diferente da de vocês. Eu não estava me sentindo pertencente ao ambiente de vocês. Eu tava numa frequência muito baixa, eu olhava aquilo tudo, e aquilo era tão distante da minha realidade, que eu não me senti bem, e eu fui pro hotel chorar. Enquanto nós estávamos lá num outro ambiente almoçando juntas. E isso já aconteceu comigo aqui em Alphaville. Porque aqui, gente, a gente está sendo sacudido o tempo todo. A gente está com pessoas com frequência elevadas. Eu estou com pessoas que estão fazendo coisas que eu ainda não fiz, que eu ainda não vivi. Então a gente senta em mesas e a gente começa a olhar assim, meu Deus, como é possível? Só que no primeiro momento pode dar um choque. Quando a nossa frequência ainda está baixa, a gente não acredita que aquilo é possível, a gente pode ter um choque e a gente pode recuar. A gente pode voltar como a Renata fez aquele dia. Ela voltou e ela falou assim, isso não é pra mim, eu não sou merecedora, eu não pertenço àquela família. Por quê? Porque nós viemos de muitas crenças. Nós trouxemos muitas crenças dos nossos pais. Então, através dessas crenças do não merecimento, não pertencimento, eu não posso, eu não consigo, aquilo é demais pra mim, aquilo lá é só pra um povo, não é pra minha realidade. Só consegue quem já tem dinheiro, ou quem nasceu em berço de ouro, ou quem tem um padrinho. Então a gente ouve tantas crenças que a gente acaba se achando não pertencente. Então assim, eu também quando cheguei aqui em Alphaville, eu senti isso. E eu ainda sinto em alguns momentos, porque a gente tá vivendo com pessoas com frequência muito elevada. Só que acontece, quando a gente começa a entender que é essa frequência que nos capacita, essa frequência que faz a gente acreditar, essa frequência, essa pressão, aqui a gente vive em pressão o tempo todo. Até ontem o Wellington falou alguma coisa pra eu fazer, eu falei assim, Wellington,
Deixa eu fazer uma coisa que eu gosto agora, porque quando a gente tá na pressão, a gente tá fazendo coisas pela primeira vez, a gente tá fazendo coisa que a gente não quer fazer. São coisas que a gente se acha incapaz de fazer. Então, quando a gente fica muito tempo nessa frequência de fazer coisas que a gente tem medo, que a gente tinha bloqueio, bem-vinda Daibon, bem-vinda Roberlândia. A Juliana tá colocando aqui, ó, você acredita que a forma de elevar a frequência seria mudando de localização? Juliana, eu não só acredito como eu vivi isso. Eu não só acredito como eu vivi isso. Fala a localização do evento. Então, o Wellington acabou de falar, me veio já na mente, tá? No dia 31/10, nós vamos estar com o evento EMC, Eventos, Mentorias e Comunicação. Vocês não fazem a mínima noção o que é estar na frequência deste evento. Não porque é meu evento, e do meu marido, do Pablo, o Walter Otaviano vai estar com a gente também aqui, nosso professor de oratória. Nós vamos falar sobre comunicação, sobre eventos, sobre você criar o seu primeiro evento, sobre você ter a sua mentoria. Mesmo que você não pense em fazer isso agora, você vai fazer. Com certeza você vai fazer. E principal, aqui não existe uma pessoa que está aqui nessa live que não precisa melhorar a sua comunicação. Não existe uma pessoa... tem pessoas que são bloqueadas na fala. Tem pessoas que elas sabem se comunicar, mas elas não sabem se expressar direito. Tem pessoas que não sabem se comunicar com as mãos, com a comunicação não verbal. Então, assim, tem muitas coisas. A comunicação aqui é para todos. O evento e a mentoria também é para todos. Só que tem pessoas que ainda acham que não são capazes para isso. Então, a Juliana colocou, você acredita que a forma de elevar a frequência seria mudando de localização? Sim, localização, pessoas, lugares, para você ter novas ideias, para você ter novos resultados. Por que a localização? Eu até no último evento que eu dei aqui na plataforma, nós estávamos falando sobre bloqueios. E quando a gente estava falando sobre bloqueios, eu falei assim que eu vivi 4 etapas da minha vida. A primeira etapa, do 0 aos 7 anos, que foi a etapa onde os meus pais... E os meus avós, as pessoas com quem eu convivi do 0 aos 7 anos, instalaram várias coisas na minha vida, tantos momentos bons como momentos não bons. E nesses momentos não bons, eles instalaram várias crenças, porque do 0 aos 7 anos, ainda ontem, quando nós fomos nesse evento que o Pablo fez ontem sobre o Som da Liberdade, ali que falava sobre os abusos infantis, uma das atrizes ali que palestrou no evento, ela estava falando sobre as crenças que são instaladas do 0 aos 7 anos. Eu falo muito sobre isso também, porque eu falo sobre traumas de infância. E lá no nosso evento a gente vai falar muito sobre isso também, porque a gente tem que descobrir o porquê que a gente não quer estar nessas mesas, o porquê que a gente não consegue falar, porquê que a gente tem travas. Então... do 0 aos 7 anos, tudo que os nossos pais falam é como se fosse uma esponja. Tudo que eles falam e o que a gente vê, porque a gente repete pelo exemplo, tudo que eu vejo meu pai fazendo, eu vou repetindo. Meu pai falava assim, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Imagina falar isso para uma criança, faz o que eu digo, o que eu estou te mandando, faz, mas não faz o que eu faço. Não tem como não fazer o que o pai... o que o pai faz, porque o pai é o exemplo, o pai e a mãe, né? Eles são os exemplos. Então, do 0 aos 7 anos, tudo que você viveu foi instalado várias crenças. E a gente carrega até essa fase adulta. Dos 7 aos 12 anos é o momento que a gente se pergunta, por quê? Por que será? A gente começa a discordar. Você entende que do 0 aos 7 anos você não sabe o que é uma raiva, o que é brigar. Às vezes a criança pega e faz assim, tipo, eu tô com... nem sei fazer essa cara, tô fechado, tô brabo. Só que ele não sabe o que é estar bravo, ele não sabe que sentimento é aquele. Se eu falar que aquele sentimento que ele tá tendo ali é alegria, ele vai acreditar que aquilo é alegria. Ele vai crescer fazendo assim, tô alegre. Porque ele entendeu, porque eu expliquei, eu como mãe, que estar bravo é estar alegre, entende? Eu tô só confundindo ali, pra vocês entenderem que até essa semana, eu tenho uma sobrinha que tem uma filha, e ela mandou um vídeo pra nós, acho que foi na semana passada, ela mandou um vídeo que ela pegava, ela começou a chorar, ela tem uma filha de 1 ano, e ela começou a fingir, a mãe brincando com a criança, começou a fingir que estava chorando, então ela começou a fazer cara de choro e a criança começou a chorar, só que de repente a mãe começava a dar gargalhada e a criança dava gargalhada. Daí a mãe pegou brincando e filmando, brincando com ela, começou a chorar e a menina chorava de 1 ano.
E de repente a mãe dava gargalhada, ela continuava a dar gargalhada. Daí naquele momento me veio assim, né, não julgando a minha sobrinha, mas me veio assim, isso é confundir as emoções da criança, porque ela nunca vai saber se a mãe de fato tá chorando porque tá triste, ou se ela tá alegre porque ela tá chorando e tá alegre, tá chorando e tá alegre. Mas você entende que tudo que a gente faz a criança repete? Então, por que eu entrei na questão da infância? Ah tá, das 4 fases da minha vida. Do 0 aos 7 anos, eu conheci um lar que era totalmente desestruturado, um pai alcoólatra que batia. Então assim, eu passei por várias situações muito difíceis, assim, muito traumáticas. Passei por situações boas também, muitas. Assim, foi tão bom ter, mesmo que era um lar desestruturado, foi tão bom ter o meu pai e a minha mãe juntos, né? Naquela fase, eu sabia que eu tinha um pai protetor, por mais que fazia coisas erradas, mas e que eu tinha uma mãe que era carinhosa, que brincava. Então, assim, eu tinha muita... Eu tive esse afeto, eu tive esse momento de estar junto, né? É muito importante a criança ter a figura masculina e a figura feminina. Então, do 0 aos 7 anos foi instalado coisas boas, mas também foi instalado coisas muito difíceis na minha vida. Muita dificuldade, muita escassez. Então, do 0 aos 7 anos, eu morava num ambiente. Eu morava em Brusque, Santa Catarina. Aquele ambiente tóxico. Morei lá. Foi instalado várias crenças. Dos 7 aos 12 anos, eu pego a fase da separação dos meus pais. Na verdade, eu acho que dos 7 aos 10 anos. A separação dos meus pais. Vou morar em Blumenau. O ambiente de Blumenau era muito melhor. Melhor do que o de Brusque. Não era tão bom, mas assim, era melhor daquele de Brusque. Então, assim, dos 7 aos 10 anos, eu pego a fase da separação dos meus pais. Sofro muito com a questão da falta da questão financeira. Meu pai não pagava pensão, então minha mãe passou muitas dificuldades. Minha mãe teve que trabalhar muito, minha mãe teve que ser pai e mãe naquele momento, só que eu estava num ambiente diferente, e aquilo, hoje eu vejo o quanto a gente pode falar assim, não, né, o casal não deve separar. Não, eu acredito que a gente tem que mudar de fato e transformar pra gente continuar casado com o nosso cônjuge. Só que a separação dos meus pais salvou a vida minha e das minhas irmãs. A separação dos meus pais salvou a vida minha e das minhas irmãs, porque eu vejo que as pessoas que continuam naquele ambiente, porque a família do meu pai ainda mora naquela região que eu vivi do 0 aos 7 anos, as minhas primas, tem primas que moram lá, e eu vejo o quanto a vida delas parou naquele momento. Elas convivem até hoje com as mesmas crenças, elas vivem as mesmas escassez, os mesmos problemas financeiros, o ciclo de repetição da família é muito grande. A frequência é muito baixa. É muito difícil estar naquele ambiente, sabe? Então, o fato de nós irmos para Blumenau, a gente começa a conhecer outras pessoas e começa a elevar nossa frequência. Tem alguma coisa sobre o ambiente? Posso falar? É que você vai cortar o raciocínio, daí você já fala só para eu terminar esses 4 ciclos. Daí, então, dos 7 aos 12 anos que eu morei em Blumenau, eu conheço uma outra... Eu tenho uma outra frequência morando nessa região, então eu mudei a localização. Eu parei aqui na pergunta da Juliana porque me fez lembrar isso da questão da frequência, mudar a localização. Então, do 7 aos 12 anos eu tô lá, então eu pego outra frequência. Só que eu ainda convivo muito com quem? Com a minha mãe, naquela fase, meus pais ainda... E eles se separaram no papel, mas eles voltaram novamente. Daí meu pai se separava e voltava, separava e voltava. Passei algumas dificuldades, só que sabe qual foi a grande mudança da minha vida? Quando aos 12 anos de idade eu comecei a ver essa questão do meu pai e da minha mãe voltando, indo e voltando, eu criei uma revolta interna de falar assim, ó, eu não quero mais viver, eu não quero repetir a vida dos meus pais, eu não quero passar pela situação deles. E eu comecei a enxergar que eu não tinha como depender dos meus pais. Se eu quisesse ser alguma coisa na vida, se eu quisesse hoje comprar uma roupa, eu teria que trabalhar por aquilo. E eu lembro que eu comecei a fazer trabalhos de escola na casa dos meus amigos. E quando eu chegava na casa dos amigos, e geralmente eu tinha amizade, até porque eu tinha energia masculina, hoje eu entendo isso, né? Naquela época eu tinha muito amigos que eram os meninos, né? Eu tinha mais amigos homens do que mulheres. E eu ia na casa deles fazer trabalho, eu chegava lá, eu via que as mães tinham muitas tarefas para fazer em casa, né? Lavar louça, limpar a casa, essas coisas assim. E eu começava a ajudar as mães deles na casa. Tipo, os meninos não ajudavam, então elas estavam lá toda tarefada. Eu ajudava a fazer o trabalho lá junto com um amigo, nós terminávamos o trabalho ali e eu ajudava a limpar a casa, lavar uma louça, organizar as coisas. E teve um dia que eu peguei e perguntei pra mãe de um amigo se ela queria que eu passasse a roupa pra ela, porque ela tava passando muita roupa. Falei que eu podia ajudar e eu gostava de passar roupa. Ali eu abri o meu primeiro negócio, era passar roupa na casa dos amigos. Eu comecei a passar roupa na casa dos meus amigos e das minhas amigas também, pros pais deles, né? E eu comecei a ganhar dinheiro por isso, por passar roupa na casa desses amigos.
E quando eu comecei a... Por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque quando eu saio da minha casa, onde eu vivo, daí eu peguei e tô indo pra um outro ambiente que era uma casa dos meus amigos. Eu começo a ver pessoas que tinham mais dinheiro que eu, pessoas que tinham condições melhores que eu, pessoas que faziam coisas diferentes que aconteciam dentro da minha casa. Logo, eu começo a trabalhar numa casa... fixo para ajudar. Eu fui cuidar de uma criança e ajudava nos afazeres de casa. E naquela casa, aquela casa que eu fui trabalhar, fez mudar totalmente o rumo da minha história, Wellington. Começou a mudar todo o rumo da minha história. Por quê? Eu comecei a conviver com uma pessoa com uma frequência mais elevada. Aquela casa era uma casa muito próspera. E a pessoa nessa casa, eu fiquei acho que uns 6 meses trabalhando nessa casa. Eu tinha 13, 14 anos. Ela me fez uma única pergunta relacionada à minha família que mudou totalmente a minha história. Entende que eu estava naquele mesmo ambiente, só que eu estava morando na mesma cidade, a gente está falando sobre localização, só que eu estou numa outra casa que me mostra uma outra realidade. Me mostra uma família muito diferente da minha. Me mostra acessos a coisas que eu não tinha acesso. Eu comecei a sentar numa mesa a comer coisas que eu não comia. E eu comecei a falar, gente, eu quero isso pra mim também. Porque naquele outro ambiente que eu estava, eu não via essas possibilidades. Então ali foi onde eu comecei a elevar minha frequência. 16 anos eu começo a trabalhar, o meu primeiro trabalho CLT, conheço o Wellington, isso é a minha segunda etapa da minha vida. Conheço o Wellington. Quando eu conheço o Wellington, ele me leva para um outro mundo, ele me leva para um outro ambiente. Ali a minha cabeça começa a explodir. Eu começo a acessar outras pessoas com novas possibilidades. Vou morar com o Wellington em Florianópolis, ali a gente começa a prosperar, a gente começa a crescer muito, a gente começou a empreender. Só que daí a quarta etapa da minha vida, foi lá que eu falei assim, né? Foi lá onde eu consegui ver o meu primeiro milhão. E meu primeiro milhão não foi faturar 1 milhão, foi comprar um empreendimento com um valor muito mais baixo e pouco tempo depois esse empreendimento está valendo mais de 1 milhão. E lá a gente começa a frequentar esse ambiente e começa a prosperar muito. Quando eu venho para Alphaville, que foi a quarta etapa, hoje eu estou convivendo com pessoas que são bilionárias. E eles me mostram outros acessos. Eu começo a sentar em novas mesas que tem uma frequência muito diferente, que eles podem me mostrar assim, tá vendo isso aqui é possível. E isso que parecia para você impossível, ele é possível. Então, mudar a localização ajuda. Se você não pode mudar a localização, por exemplo, nós temos a nossa mentoria. O último evento, a Luciana e o Anderson são dos nossos mentorados, a Luciana está aqui com a gente, eles fecharam a mentoria com a gente. Eles vêm para Alphaville eventualmente, né, de vez em quando, inclusive estão aqui agora, só que eles moram em outra cidade. E eles já entenderam o jogo, porque eles estão vindo para cá, eles pegam a frequência, quando eles vão para a cidade deles, a frequência baixa. Porque eles estão convivendo com o ambiente, com as pessoas que falam para eles que aquilo que eles estão vendo aqui não é realidade, porque não é realidade para eles. Para eles que estão convivendo naquele ambiente lá, que não conhecem esse ambiente aqui, que não vivem, que não sentem essa frequência. E então ela volta pra lá e ela fala, nossa, não dá nem pra conversar com as pessoas, não dá mais pra conversar com as pessoas, porque elas sempre querem colocar a gente pra baixo, sempre querem dizer pra gente que não é possível. Então eles estão vindo pra cá com mais frequência e obviamente eu tenho certeza que logo a Luciana e o Anderson, eles vão estar morando aqui com a gente. Os filhos deles já estão vibrando de forma diferente. O filho da Luciana acabou de palestrar aqui no sexta-feira agora, quarta-feira palestrou aqui na plataforma global do Pablo Massal. Ele se reuniu, uma conexão num evento que ele teve aqui, porque a mente dele está explodindo. Ele veio no Método IP, ele tem 15 anos. Ele fez uma conexão com um adolescente que já fazia evento, que já palestrava, e ele ficou lá pegando aquela frequência, a pessoa convidou ele para estar palestrando nesse evento, então ele subiu no palco pela primeira vez, assim, foi tão lindo ver o menino que era travado, que, né, às vezes era um pouco mais fechado no sentido da comunicação, de subir no palco e ele falar assim, nossa, gente, eu tô muito nervoso, mas eu tô feliz porque eu tô aqui. Ontem eu fiz a pergunta pra ele, eu falei, como você se sentiu antes, durante e depois? Pra entender qual que foi a sensação dele. Ele falou, antes muito nervoso, durante, nossa, eu quase morri, eu fiquei muito nervoso, mas depois eu fiquei muito feliz porque eu consegui. Foi tão bom ver isso, sabe? Então, olha o que é você se colocar em novos ambientes e o melhor de tudo, você colocar o seu filho para conviver em novos ambientes. Eu tenho certeza que a Luciana e o Anderson ainda vão trazer muitos relatos referente a isso, porque eles estavam lá atrás numa vibração e hoje, ao frequentar esse novo ambiente com essas novas pessoas, está trazendo
para eles novos resultados. Então, assim, se você não pode estar numa nova localização agora, nesse momento, porque às vezes a gente não pode mudar. Às vezes você tem um negócio que você não pode, às vezes, se ausentar. Mas você pode preparar esse negócio para você se ausentar dele, para ter alguém que possa cuidar desse negócio, ou você até mudar de profissão, porque tem muitas pessoas que estão cansadas da própria profissão. Mas dá pra fazer muita outra coisa, Morgana. A galera tem que mudar de cidade, sair do emprego, mas ela pega, sai do trabalho pra cá, casa pro trabalho. Não vai jogar futebol com as pessoas, não vai jogar o tênis, não vai fazer network. O Wellington fala sobre fazer coisas novas, né? As pessoas estão na zona de conforto, elas estão indo na forma automática, né? Você está no modo automático, você acorda, toma café, come as mesmas coisas, daí você vai pro trabalho, faz as mesmas coisas, aquele trabalho automático todos os dias falando a mesma coisa, daí você volta, tá cansado, daí assiste uma live, lê alguma coisa, janta, dorme, acorda e faz a mesma coisa. Então o Wellington falou assim, por que você não pega no final de semana, uma vez no final de semana, e vai jogar um beach tênis? Ah, mas eu não sei jogar. Vai lá para aprender, olha para as pessoas que sabem jogar e vai aprender, vai modelar as pessoas que sabem jogar. Por que você não vem no nosso evento? Passar um dia em frequência alta, desbloqueando todos os traumas que você tem, tirando todas as suas crenças, se comunicando com novas pessoas, conversando com novas pessoas. Às vezes, o sócio que você precisa estar do seu lado. Às vezes, a ideia que você precisa estar do seu lado, sentado do seu lado. Só que dentro de casa, não. Dentro de casa, a gente está sempre convivendo com as mesmas pessoas. Então, eu fiquei aqui na resposta da Juliana ali na pergunta, né? A Roberlanda, sinto ao contrário, quando estou em um lugar muito baixo, vibração, me sinto incomodada. Sim, porque a sua vibração já está alta, né, Roberlândia? Daí você se sente incomodada com aquela vibração baixa, né? Às vezes tem pessoas que repelem, assim, a gente tá assim e fala, tipo... Isso você pode sentir tanto quando a vibração tá muito alta e a sua tá baixa, quanto o contrário, isso acontece muito, né? A Dai colocou, eles são top nessa área, obrigado. Dai, você falou que vai fazer o evento aqui, tô te esperando o teu contato, né? Pra quem não sabe, nós temos, eu e o Wellington, nós somos empreendedores na área de eventos, além de fazer o nosso próprio evento, fazermos as nossas mentorias, né? Nós temos uma empresa de eventos em Santa Catarina. Hoje nós estamos morando aqui em Alphaville, São Paulo. Então a Dai também é uma mentora maravilhosa, mentora de mulheres. Ela vai fazer um evento aqui em São Paulo e nós vamos estar auxiliando ela. A Robelândia falou, me sinto até me culpada. Você se sente culpada. Não tem que ter esse sentimento de culpa, sabe, Robelândia? Porque cada um está de acordo com aquilo que acredita. A gente não tem como... Eu sempre falo, né, às vezes as pessoas têm muito sentimento de, quando vê as pessoas na rua, passando alguma dificuldade, ou, né, sei lá, não tendo alimento, né, às vezes a gente tem esse sentimento assim, do tipo assim, nossa, por que a pessoa passa por aquilo, por que a pessoa vive daquela forma, né? Só que a gente não consegue salvar o mundo, cada um de nós estamos passando aqui pelas provações que cada um de nós veio com uma missão aqui. Né? Então eu acho assim, o que foi falado ontem lá no evento do Pablo é muito forte, porque foi falado muito sobre o abuso sexual infantil, né? E eles estão lá com projetos grandiosos para salvar muitas pessoas, né? Eles não, a gente ajuda. Sim, todos nós, mas uma coisa que me chamou a atenção, porque assim, tem pessoas que não estão ainda abraçando essa causa, mas se cada um de nós cuidar de nós mesmos, se cada um de nós cuidar de nós mesmos, frequentarmos ambientes novos, com frequência elevada, para nós nos curarmos, porque muitos de nós aqui já ferimos pessoas com palavras, muitas de nós aqui explodiu com alguém por estar com frequência baixa, e às vezes aquela pessoa estava precisando de um abraço. Aqui dentro da plataforma a gente viu várias histórias de pessoas que chegaram aqui, estavam com depressão, pessoas que estavam pensando em se matar. Pessoas que chegaram aqui e falaram, ó, essa vai ser a última tentativa para ver se eu saio dessa, senão eu vou me matar. Só que a gente conviveu com aquelas pessoas, a gente não deu um abraço nelas. E muitas vezes a gente rejeitou elas. Porque não estava na mesma frequência que a gente, sabe? Então, assim, se sentir culpada, não. Mas muito cuidado com as palavras do que a gente faz. Então, quanto mais eu me curo, menos eu machuco o outro. A Luciana falou, temos que calar a voz do não merecimento com frequência. O ambiente determina mesmo. É isso aí, Luciana. E quando a gente está nesse ambiente novo, conhecendo novas pessoas, que às vezes elas estão com uma frequência mais elevada que a nossa, é natural que a gente às vezes se assuste um pouco e às vezes a gente acha que não merece, que é só pro outro. Mas nunca se esqueça que essas pessoas que estão com frequência alta, um dia estiveram no seu lugar e o que fez elas estarem com frequência alta foi uma decisão. E qual que foi a decisão? De falar basta. Basta, eu não quero mais viver nessa frequência, eu não quero ficar mais nesse ambiente. Porque assim, ó, muitas vezes a gente está carregando pessoas no nosso barco que já eram para ter saído faz muito tempo.
Vocês já viram que quando vocês começam a elevar a frequência de vocês, muitas vezes vocês vão conversar com certas pessoas que vocês conversavam antes, que era maravilhoso bater papo com aquela pessoa. Só que vocês vão conversar com elas e parece que o papo não bate mais. Não rola mais, tem alguma coisa que você fala assim, cara, eu não sinto mais vontade de estar com aquela minha amiga. E olha que eu adorava. Por que você está sentindo isso? Porque mudou a frequência. Mudou a frequência. Então você está numa frequência muito alta e aquela pessoa não consegue. Você tenta, você vai conversar com a pessoa, ela não consegue. Ela ainda continua na reclamação, ela ainda continua com as mesmas pessoas, com os mesmos hábitos. Então isso que o Wellington falou é muito bom, porque você fazer coisas novas, como eu falei, pega no sábado, vai jogar beach tênis. Por exemplo, hoje eu vou jogar tênis, eu vou treinar tênis, é a minha 4ª aula de tênis. Eu estou com pessoas ali com frequências diferentes. Então a gente está fazendo uma troca ali, a gente está se conhecendo. E é legal que no esporte é diferente até de estar num evento, né? Porque às vezes a gente conhece a pessoa no trabalho, a gente conhece a pessoa em ambientes mais sérios. E quando a gente está fazendo um esporte, a gente conhece de fato como a pessoa é. Ali a gente consegue ver quais são as habilidades da pessoa, o que ela tem de bom, o que ela tem de dificuldade. Você se expõe ali também, né? O Wellington colocou aqui, você deve ser a luz de ambientes com frequência... Você deve ser luz de ambientes com frequência baixa, Wellington, o que é? Você deve ser luz de ambientes com frequência baixa? Você escreveu? Eu vou pra Uberlândia. Pra Uberlândia? As pessoas falam assim, tô no ambiente que sempre fico meio ruim. Cara, se você tá bem, nada vai te... Que o Wellington tá falando, né? Você tem que ser luz, né? No ambiente que tá com frequência baixa. Você é a luz que vai iluminar elas, não o contrário, né? Porque se você fica ali se sentindo culpada, você vai acabar ficando na mesma frequência dela. Quanto o contrário é o que é o correto, né? Você ser luz naquele ambiente. A Dai colocou aqui, quem estiver em São Paulo, o próximo, não percam essa oportunidade de participar. Isso mesmo. Eles são especialistas. Obrigado, Dai. A Robelândia colocou, ouvi muito. O Wellington, no nosso evento, dia 31/10, vamos destravar a sua comunicação. Eu vou ler aqui os comentários e eu tô abrindo agora. Se alguém quiser entrar na live comigo agora para falar se faz sentido o que eu tô falando, se para compartilhar alguma experiência, para trazer algum relato aqui para alguém, tá aberto aqui para me chamar. É só falar eu quero que eu vou chamar você aqui para falar na live. Dai, se quiser entrar comigo rapidinho aqui, não sei se você tá preparada. O Wellington tá falando que quer, mas eu não vou deixar porque ele aqui, se deixar, vai dominar a minha live. Não. Você quer entrar? Você vai entrar? Eu faço pergunta. Não é que a gente tá no mesmo ambiente, eu vou dar a oportunidade para alguém entrar aqui comigo. Então, enquanto vocês se organizam aí, 3 minutinhos eu vou dar para quem quiser se organizar. Só colocar eu quero. O Wellington colocou, ensinar como você pode monetizar o seu conhecimento. Uma coisa que aprendemos aqui em Alphaville com o nosso sócio Pablo Massal, decisão rápida. Isso que o Wellington falou é muito importante. Tomar decisão rápida. Quem está aí me ouvindo... tomar uma decisão rápida de entrar numa live com a Morgana Bittencourt neste momento é uma decisão rápida que pode mudar a sua vida, sabia? Tem uma pessoa que eu vi aqui, que tá na live, que era Fernanda Martins, maquiadora de Sorocaba. Sorocaba aqui do lado, ela devia estar no nosso evento. O Wayne tá falando que a Fernanda maquiadora deve estar no nosso evento porque você é de Sorocaba. Sorocaba aqui é muito próximo. Tem pessoas que vão vir de Florianópolis, de Belo Horizonte, de Goiânia, de vários lugares. Então, assim, não é desculpa não vir no evento. Não é desculpa. Tem pessoas vai que dar vão muita ideia de como ela pode fazer eventos, ganhar dinheiro ensinando e fazer eventos para fazer mais negócio. É isso aí. Se vocês não ouviram, o Elcio está falando que a gente vai ensinar muito como você pode fazer eventos, monetizar, né, o seu negócio. Tem muitas coisas boas e vamos apresentar muitas pessoas legais para vocês, além de falar muito sobre comunicação. A Carla, Deus abençoe o nosso dia, o desafio é o olhar com força de mudança, ativa a frequência da mudança. O desafio e o olhar com força de mudança, ativa a frequência da mudança. É isso aí, Carla, bem-vinda. Não conheço a Carla, você fala de onde, Carla? Faz toda a diferença porque sua mente estava na busca, isso mesmo. Você materializou e ativou o seu imã e não parou de buscar e crescer. É isso mesmo, essa questão do imã, né? Quando você está na frequência alta, você vai puxar pessoas com a mesma frequência. Isso eu senti de fato no meu negócio. Quando eu comecei com a empresa de eventos, eu tava assim naquela frequência do crescimento, aquela frequência que eu falava, nossa, eu tava querendo comer quina de parede mesmo. Eu falava assim, olha, o melhor, eu decretava mesmo, eu falava assim, quando tiver um evento na minha cidade, o melhor cliente é meu, porque eu vou fazer o melhor negócio, eu vou
fazer a melhor entrega. E eu atraía de fato, eu era um imã, assim, tudo que chegava na cidade, o melhor cliente era meu, o melhor evento era meu. Eu de fato atraía isso porque eu decretava todos os dias. E tinha frequência, tenho, né, a frequência muito alta. Deixa eu ver quem mais. Quem já ouviu o Pablo falar, vá transbordar, vá fazer seu evento e sua mentoria. Dia 31 vamos te ensinar isso mesmo. Vibração de atrair e alcançar sem fim. Quem quer andar em outra frequência. Ó, eu tô aguardando aqui. Quem vai querer fazer a live comigo? Deixa eu ver, tem pessoas que chamaram aqui, mas eu acho que não foi. Tem pessoas que não têm sorte. Nossa, engraçado, a oportunidade passa e ela não... O Ernst tá falando que as pessoas estão falando que não tem sorte, né? A oportunidade tá aqui de você entrar numa live, de você transbordar na vida de outras pessoas, de você encarar, às vezes, o medo, a vergonha de falar em público, às vezes de você fazer a sua primeira live. Você nunca fez live, é a oportunidade de você fazer a primeira coisa, uma coisa pela primeira vez. De você encarar isso. Eu comecei a minha primeira live em 2021. A segunda live eu fui fazer só em 2022. 2024 eu fiz o primeiro evento. E hoje eu faço live todas as sextas-feiras. Então, assim, já que você vai fazer, se você vai entrar nesse caminho de transbordo, começa rápido. Começa agora, começa já. Não espera tanto tempo. Por que eu demorei tanto tempo para fazer o primeiro evento? Por quê? Porque eu ainda não estava, talvez, num ambiente propício, eu não estava com as pessoas certas. Eu que organizo eventos há 20 anos. Nós temos empresa de eventos há 2 décadas. Nós fomos fazer o nosso primeiro evento ano passado, o evento EMC, né? Além do... Eu já tinha o movimento Mulheres Imparáveis, já tinha feito em 2024 o movimento Mulheres Imparáveis. Mas olha quanto tempo para eu entender que eu era merecedora de fazer o meu próprio evento. Quantos bloqueios a gente tem, né? Deixa eu ver aqui. Morgana, o Daniel já tem data para o meu... O Daniel, já tenho data para o meu livro, já, que massa, Daniel. Daniel é o filho da Luciana, já vai fazer vai escrever o primeiro livro dele, já tem data. E quando é o cônjuge, a Heloísa tá perguntando aqui, só deixa eu ver se alguém vai responder. O Daniel falou que ele quer. A Valéria também falou, eu quero, Morgana, eu não sei o que você estava falando e eu acabei de entrar, mas eu posso entrar na live com você. Então, assim, ó, eu vou receber a Valéria, eu já vou falar um pouquinho, tá, Valéria? Eu vou responder uma pergunta ali sobre o cônjuge, ele tá falando sobre frequência, tá? Eu vou responder a pergunta da Heloísa. Eu vou entrar com a Valéria, em seguida eu vou entrar com o Daniel. Para vocês saberem, a Valéria é uma empresária, ela faz uma entrevista, ela tem o Sofá da Fofa, que ela é a fofa. Então, ela faz uma entrevista com muitas pessoas famosas, inclusive ela entrevistou eu e o Wellington. E ela é uma empresária maravilhosa, ela tem uma clínica aqui em São Paulo. Ela é conselheira do Pablo Marçal também, ela participa dessa mentoria do Pablo Marçal. Ela participou de uma pescaria comigo, ela dormiu no mesmo quarto que eu, mais 4 mulheres. Então, assim, ela é uma pessoa que se tornou amiga. Olha para vocês verem o que uma mentoria faz. A gente estar em novos ambientes, novos lugares, a gente se conectou nessa pescaria, dormimos no mesmo quarto com outras mulheres, fizemos amizades e hoje a gente está aqui juntas. Já fiz, né? Participei do programa dela, o Wellington também. Então, olha a diferença que faz um sim, você ter coragem. Então, eu vou entrar com a Valéria e depois eu vou entrar com o Daniel. O Daniel é o filho da Luciana. E ele tá passando por novas experiências aqui, o pai e a mãe, né, estão fazendo a mentoria com a gente, e os filhos acabam pegando essa frequência também, já fez o método IP, mas antes de entrar com a Valéria, já se prepara aí, tá? Eu vou te chamar aqui, eu só vou responder antes a pergunta da Heloísa. E quando é o cônjuge, né, não tenho a pergunta completa aqui, mas como a gente tá falando de frequência, a Heloísa deve estar perguntando, e quando o cônjuge tem a frequência baixa? Você está numa frequência muito alta. Eu até entendo do que você está falando, Heloísa, porque eu conheço você um pouco mais, né? A gente esteve fazendo evento em Santa Catarina, Florianópolis, eu conheci a Heloísa, conheci o marido dela, e eu sei pela situação que você está passando, que você começou a participar de novos eventos, conhecer novas pessoas, começou a fazer a leitura da Bíblia 5:29 com a gente, então você está num grupo com uma nova frequência, você está ouvindo histórias que você não tinha ouvido, você está vendo que é possível alcançar certos resultados, só que o seu marido ainda não está na mesma frequência. Quando eu comecei aqui, que eu vim 1 ano atrás, o meu marido também não estava na mesma frequência, embora
ele tivesse uma frequência muito elevada. Ele já tinha isso. Só que eu estava numa frequência, eu falo muito sobre papel trocado, né? Quando a Heloísa está numa frequência de conquistar, de crescer, de conhecer outras pessoas e o marido não tá, ela tá tendo uma posição da energia masculina e ele na energia passiva. E, gente, vou falar pra vocês, é tão triste a gente estar nessa posição. Eu já tive nessa posição com o Wellington. Por isso que eu falo pra vocês, é possível. Porque por mais que o Wellington tinha uma frequência alta, eu tinha uma frequência, eu tinha uma energia masculina muito alta e ele era mais passivo. Então entende que por mais que a gente pudesse estar indo para o mesmo sentido, a Morgana olhar para aquele homem que não estava fazendo o que deveria fazer, que não estava tomando a postura que deveria tomar, mesmo que ele muito influente, conversava com novas pessoas e mesmo assim ele ficava... eu falo que o Wellington ele era menino ainda, né? Ele não tinha virado ainda de fato um homem. Agora, qual que é o papel da mulher para elevar a frequência do homem? É trazer ele para novos ambientes. Daí a Heloísa pode falar assim, Morgana, eu já tentei. Lembra que você conseguiu levar ele no nosso evento? Já é um ponto positivo, ele foi. Talvez no dia seguinte, ele se mostrou um pouco mais aberto. Ele ouviu alguma coisa que faz sentido. Só que quando ele não mantém aquela frequência, ele volta pro local, né? Pro início. Por que eu falo para vocês virem no nosso evento? Eu sei, Heloísa, que o seu marido, ele tem traumas. Ele tem muitos traumas, como todos nós temos traumas. Mas assim, eu estive pessoalmente lá e eu olho, eu consigo olhar quando eu tô falando, eu tô dando os meus relatos, eu consigo olhar no olho de cada pessoa e ver quando aquilo que eu falei faz sentido pra pessoa. Então, tem muitas coisas que estão amarrando ele. Não é fácil pra ele sair dessa posição. Então você tem que pegar cada vez mais. Ele já veio no evento, talvez ele vai demorar 2 meses para vir no próximo. Mas continua, persista. E quanto mais amor, quanto mais você mostrar resultado, mais ele vai começar a olhar para você e ele vai começar a se transformar. Porque o exemplo arrasta e o ambiente mais ainda. Que foi o que eu fiz com o Wellington. Gente, parecia impossível. Parecia que o Wellington ele vivia na 5ª série. Era uma pessoa maravilhosa. Um marido maravilhoso, feliz, alegre, pra cima... Uma pessoa muito, muito, muito boa. Só que parecia que ele vivia na 5ª série. Então eu tive que pegar, vir para um outro ambiente, conseguir trazer para ele esse ambiente, para ele viver com homens com uma frequência muito mais elevada, com conhecimentos diferentes, com homens que... Pra vocês verem, a gente estava aqui em Alphaville 2 meses, a gente casou no papel, 20 e poucos anos sem casar. A Heloísa também, teu marido falou que ia casar até final do ano. A Heloísa disse pra ele que eu vou cobrar ele, hein? Ele falou que até dezembro. Então, assim, o Wellington veio pra essa frequência, em 2 meses ele casou, porque ele olhou aqui, tipo assim, como assim que você tá 20 e poucos anos com a Morgana e não é casado? Então, a gente trazer as pessoas pra essa frequência. E o cônjuge é principal, né? Porque um sócio, se ele não quiser entrar na mesma frequência, você pode falar assim, olha, se você não tá indo pro mesmo caminho, eu quero ir pra esse caminho, então não dá mais certo, a gente vai desfazer uma sociedade, mas o casamento não. Então, não desista, tá, Heloísa? O problema é que a gente quer resultado rápido. A gente quer a transformação deles de uma hora para outra. Só que o problema é que as coisas, tudo tem um tempo certo. Num ambiente correto, vai ser mais rápido. Num ambiente que não é propício, talvez não tanto. E vocês estão numa cidade maravilhosa. Então, assim, comece pela tua cidade ali mesmo, por Florianópolis, conseguir levar ele a conhecer outros casais que carregam aquilo que vocês não carregam. Não adianta botar na mesma frequência, porque em Floripa, o Wellington às vezes convivia com pessoas que estavam naquela frequência de menino, de 5ª série. Então, eram pessoas legais também, pessoas muito boas. Mas eu precisava que ele estivesse com grandes homens para que ele entendesse qual que era de fato o papel dos homens, né? E, Valéria, já vou estar chamando para você, nessa questão da frequência, Valéria estava falando muito quando a gente, eu vou trazer você aqui para ver o que você vai falar, porque eu sei que você vai trazer umas coisas muito boas aqui pra gente. Vou chamar aqui a Valéria. Deixa eu ver aqui como que faz. Escala apertar mais. Ela, mas eu posso chamar ela, né? Acho que é mais fácil eu chamá-la. Já fiz a chamada aqui para você, falando sobre frequência, né? Vamos ver o que a Valéria pode compartilhar pra gente sobre frequência. Oi! Muito bom dia! Bom dia, maravilhosa! Tudo bom? Muito bom dia a todos que estão aí. Muito obrigada por estar participando com a Morgana, é muito importante porque ela é uma querida também e foi uma das primeiras pessoas, acho que o seu esposo foi a pessoa que eu me conectei no
no Pablo Marçal. Então, eu tenho muita gratidão para a vida de vocês e muito obrigada por tudo e obrigada por estar aqui com você, compartilhando esse momento com o seu pessoal. É só levar umas 20 pessoas no nosso evento e tá tudo Ué, certo. tu tá falando para levar 20 pessoas no nosso evento, tá tudo certo. Eu vou fazer isso. Valéria vai ser nossa embaixadora. Valéria, então assim, ó, eu queria que você se apresentasse aqui para as pessoas que estão aqui, porque elas não, né, para as que não te conhecem, se apresentar ela, falar o que, que você faz. E eu queria saber o que, que mudou da Valéria quando chegou aqui no ecossistema do Pablo, começou a frequentar esse ambiente. Quem que era a Valéria antes e quem que é a Valéria hoje? Então, meu nome é Valéria Esperidião, eu sou empresária, hoje eu tenho uma clínica de saúde, bem-estar e beleza na região da Zona Sul, no Ipiranga. Tenho um canal de podcast, o Sofá da Fofa. Faço conteúdo no Instagram também de autoconhecimento, empreendedorismo e um estilo de vida. E acho que é só, né? Na verdade, sou mãe de pets, mãe de uma filha que já é casada, tenho vários pets, 4 gatos e 2 cachorros. Então, assim, amo animais, amo minha casa e eu vou falar um pouquinho do que aconteceu, porque eu trabalhei 18 anos no ramo de automóvel, fui uma executiva, cheguei a ter 300 funcionários, mas eu não sabia quem era a Valéria. Eu não sabia aonde estava a Valéria nesse mundo. Eu só trabalhava, pensava só em dinheiro, dinheiro, dinheiro. E, na verdade, enquanto a gente pensa em dinheiro, a gente não sabe o que é prosperidade, né? A gente não sabe o que é a vida de verdade. E quando minha sobrinha teve uma doença, fez com que eu parasse. Ali já em 2014, fez já eu dar uma parada. Mas ainda assim mesmo, estava longe de saber o que era o que eu vivo hoje, né? E foi quando, em 2023, eu conheci o Pablo Marçal. Eu comecei a falar na internet, só que, assim, eu não gostava do que eu via. E como que as outras pessoas iam gostar? Mas tudo bem, eu fui transformando outras coisas, fui transformando minha saúde, fui transformando minha casa, fui transformando minha família, fui transformando minha empresa. Teve muitas mudanças aqui na empresa. Então, assim, eu fui transformando tudo. E aí eu comecei a perceber que as coisas boas estavam acontecendo, porque demora mesmo, não é rápido, não é de um dia para o outro. A gente quer tudo a gente quer rápido. Tudo é um processo. E eu acompanhei o Pablo Marçal, ele falou assim: olha, eu estou fazendo 1 ano de corrida e banho gelado todos os dias. Eu não sabia o que isso ia mudar na minha vida, Morgana. Se eu estiver falando demais, se você quiser cortar, você me avisa, Pode tá? falar, aham. Aí eu não sabia o que isso ia mudar na minha vida. Eu transformei, porque assim, ó, eu bebia, eu fumava, eu tinha parado 20 anos de fumar, tinha voltado a fumar, eu estava numa depressão total. A depressão foi por causa do meu olho. Eu perdi 70% da visão central. Então, eu estava me jogando no abismo mesmo. Eu já não via mais, sabe, nada. E aí, foi quando eu comecei a andar 5 quilômetros todo dia e tomar banho de água gelada todo dia de manhã. Eu fiz isso durante 8 meses. Menina, eu, no final do ano, eu não tinha percebido o que tinha acontecido, porque eu não fiz por causa de corpo, nada, né? Olha que meu personal postou a minha foto, eu fiquei assustada, porque eu não me via daquela outra Valéria, daquela que eu tava. E aí eu comecei a me ver daquele jeito, eu falei assim, meu Deus, eu tô sendo transformada. Só que ainda não sabia muito bem o que estava acontecendo. Foi quando eu continuei fazendo outras coisas, que entrei numa mentoria do Pablo Marçal, que foi a Millions Club, que eu me transformei mais ainda, que aí eu comecei
perdoar as pessoas, comecei a tirar o ego da frente, comecei a tirar a escassez. A vítima, eu era tão vítima de toda a situação, na verdade, eu estava sendo algoz e não sabia. E aí eu fui indo transformando e fui falando na internet, só que muito ruim, ainda não me reconhecia, nada, e não sabia, ainda tinha muita coisa. Foi quando eu entrei no Pablo Marçal para ser. Mas isso eu já queria, já tinha um sinal que eu queria. No final do ano, que ele falou um monte de coisa, que ia ter várias plataformas, que ia ter. Eu falei, eu escrevi, eu tava com a Patrícia Pimentel, eu escrevi para ela, eu vou fazer parte do ecossistema. Mas passou. Natal veio, Ano Novo, e fui para Índia. Fiquei 20 dias na Índia. E quando eu voltei, da Índia, ia ter uma. Aí eu falei assim: não vou, não. Aí me deu um tique, eu falei assim: mandei para a Patrícia, ela me deu um desconto, eu falei assim: eu vou. E fui. Foi quando eu entrei no conselheiro. Quando eu entrei no conselheiro, achei que minha vida ia ser muito mais fácil. Agora eu tô aqui, ia ser tudo perfeito. Eu já estava melhorando no podcast, mas ainda devagar. Nas redes sociais já estava gostando mais do que eu estava fazendo. Só que aí eu entrei no conselheiro. Aí eu comecei com. Não é fácil, gente. Não é fácil. Porque eu achava que as pessoas não queriam falar comigo, na verdade eu também não dava oportunidade, ninguém pega na sua mão, com exceção de vocês dois, que o Wellington, desde o primeiro dia, falou de mentoria, falou o que tinha lá, como fazia network, ele não quis me vender nada, ele quis me mostrar mesmo o que estava acontecendo, então não são muitos que acontece desse jeito. Mas aí eu fui se liberando tal, mas mesmo assim, sabe quando você não se encontra? Eu não me encontrava. No penúltimo método IP, eu tive uma transformação. Eu tive uma transformação muito E qual grande. foi o momento, qual foi o insight? Você vai falar sobre isso, Valéria. Só uma coisa que eu quero lembrar aqui a todos, tá? Uma coisa que a Valéria fala aqui, ó. Romanos 12, transformai-vos pela renovação da Transformação da vossa nossa mente. Ela fala mente. muito sobre isso, eu também falo muito sobre isso. A renovação da vossa mente, da sua mente, né? Você transformar a sua mente. Você falou sobre vitimismo, que você era muito vítima, você se fazia de coitada, daí você reclamava, isso a gente está falando de frequência baixa. A partir do momento que ela começa a se olhar e falar assim, vou tomar banho gelado, eu que vou mudar, eu vou fazer exercício físico. Gente, a Valéria, ela tem só 30% da visão dos dois olhos. Ela tem, Igual. ela só tem 30%, é muito pouco, ela vê vultos, né? Assim, não consegue ver as coisas com nitidez. Ela anda de skate, ela vai nos eventos. Às vezes eu vejo você andando, Valéria, não, subindo e descendo escada, eu fico assim, eu falei, gente, essa mulher é louca. Ela deve enxergar com esse olho aqui, ó. Eu Você acho deve que ter um terceiro olho. eu tenho certeza. É. Hoje eu tenho certeza que Eu sei eu. disso porque, assim, a minha mãe, ela tem problema de visão também, mas ela enxerga muito melhor do que você e ela não faz nem a metade do que você faz. Não faz. Não tem, sabe? Eu falo assim, gente, quando eu olho você andando, eu fico assim, meu Deus do céu, como? O médico falou assim: se você tivesse um médico que eles estão me aposentando, o médico falou assim: se você tivesse tudo isso que você está falando, você entrava aqui de bengala. Eu falei, tá repreendido, pensei comigo, né? Na hora, porque essas flechas entram, né, Morgana? Sabe como que é, né? Entra. Ô, Valéria, deixa eu só lembrar de uma coisa. Eu lembro que lá na pescaria, a gente estava se servindo no buffet, né? A gente estava fazendo alimentação ali. E eu lembro que você falou assim pra mim, ô, fofa, isso aqui é arroz? O que que é que eu não tô conseguindo ver? Você tava se servindo e você não sabia o que que era. Eu falei, É. gente, mas ela não tá enxergando isso aqui, mas ela anda de escada. ela anda na escada sem segurar nos lados, né? Ela faz tanta coisa, ela não tá enxergando o arroz. Eu O fiquei que é assim, sabe? isso? Eu falei, não, ela tem um terceiro olho, só pode. Então, assim, Deus é maravilhoso, né? Você é um exemplo disso, né? De quanto tudo que você fez aí, todo esse processo de você ver que era com você, não com outro, ó.
né? Sim. Daí você ia falar alguma coisa, eu cortei, eu não sei se você vai lembrar ainda qual foi o ponto. Sempre é sobre nós, nunca é sobre o outro, né? E é melhor ser do que ter, né? Eu sempre quis ter para ser. E aí, eu quero viajar, eu quero isso, eu quero aquilo, e aí a gente batalha, batalha, batalha. Quando a gente entra para dentro da gente e a gente encontra, né, a gente, é melhor ser do que ter, porque o ter vai vir automaticamente, né? Sim. E eu me perdi um pouco agora. Eu acho que eu cortei e eu acabei você Não, mas foi perdeu. bom, mas Você estava no final ali falando da mentoria, daí você entrou na mentoria dos conselheiros. Você falou então, que eu. aí eu saí, aí eu tive uma virada de chave, porque eu falei assim, bom, agora eu vou parar, né? Porque, sabe quando estava fazendo sentido, eu já tinha destravado a comunicação, eu já estava falando muito melhor, meu podcast está maravilhoso. Então, gente, isso é importante, tá? Vocês têm que reconhecer o que vocês fazem de bom, porque senão você dá uma informação errada para o seu cérebro. Então, eu amo tudo que eu faço hoje. Ai. E, gente, E ó, pra quem estiver aqui, siga o Sofá da Fofa. Como que é o YouTube? o YouTube é Sofá da Fofa, e o meu Instagram é Valéria Esperidião Fofa. É isso aí. E aí eu peguei e falei assim, eu vou parar e volto ano que vem. Já tinha conversado com a Jéssica, aí ela falou, olha, mas se a gente fizer isso... Ah, não, já tinha decidido. Decidido. Aí naquele dia, que foi assim um divisor de águas, né? Eu acho que você vai lembrar que de um lado a gente estava no método IP, de um lado estava sem chuva, do outro, do lado, assim, estava chovendo e atrás estava pegando fogo. Lembra? Uhum. Naquele, eu não sei o que aconteceu, que deu uma reviravolta na minha cabeça, e aí tudo começou a acontecer aqui comigo, na clínica, no Sofá da Fofa, no Instagram. Eu não sei o que foi, Morgana. Eu vou ser sincera, mas foi algo muito, muito bom. E aí, naquele momento, eu falei assim, gente, não quero saber, eu vou continuar. Então, assim, eu comecei a fazer mais amizade, eu comecei a falar mais, eu comecei a me conectar mais. Meu evento, eu fiz um evento na clínica, foi maravilhoso, não foi, Morgana? Fantástico. A Morgana, eu fiz questão que ela participasse, ela veio palestrar no meu evento. Então, assim, gente, não tem como parar. O movimento é gigante, o movimento abre mesmo uma fenda de prosperidade. Prosperidade não é dinheiro, prosperidade é muito mais que dinheiro. É saúde, é felicidade, é paz interior, é amor, é generosidade, é servir o próximo. Então, gente, é um movimento que não acaba. E quem não está nesse movimento da Morgana e do Wellington, entra, porque você entra numa frequência. A frequência faz você mudar o ambiente, faz você mudar em todos os sentidos. Então, eu quero falar. Você tem que estar no meio de gente que vai falar. Você quer fazer network? Você tem que estar no meio de quem faz network. Eu quero reclamar. Você tem que estar no meio de quem reclama, porque eu tô fora. É isso aí. Vocês viram, pessoal, a frequência que a Valéria tem? Ela ia falar comigo na semana passada, né? A gente ia fazer a live semana É. passada. Mas deu certo para falar hoje, tem tudo a ver com você mesmo, porque a Valéria tem essa frequência mesmo. É aquela que chega assim, ela, a Márcia também, né? São pessoas que chegam assim com essa energia toda. Só Então, pra vou gente. contar um negócio. Pode. Hoje eu acordei 4:30 da manhã, eu já fiz personal, já andei de skate e acabei de fazer yoga. E tô Olha aqui com só. você. Olha só, sabe que isso que você falou me lembrou muito que quando eu comecei a fazer as aulas do Pablo online, antes dos conselheiros, né? Eu também comecei a tomar banho de água gelada, acordava cedo, fazia exercício. Às 9 horas da manhã eu já tinha feito tudo, Valéria, tudo que eu tinha para fazer. E eu É. chegava em casa, às vezes meu marido estava dormindo ainda.
Pensa a pessoa tinha uma pessoa que estava falando assim, quando o meu cônjuge não está na mesma frequência minha. Calma, calma, é Gente, normal. tem que ter paciência. Eu tive muita paciência, porque eu chegava em casa e falava, meu Deus, ele tem muita coisa para fazer, ele não resolveu. Então, assim, ele procrastinava as coisas e eu, às 9 horas da manhã, já tinha feito tudo isso. Para uma mulher é muito ruim você ver que, na verdade, teria que ser o contrário, né? Porque o homem que tem que estar naquela posição de estar fazendo muita coisa. Mas eu tive paciência e eu consegui ter os resultados que eu tenho hoje. Então, para a gente só finalizar aqui, que eu vou chamar o Daniel, um recadinho sobre frequência aí, qual que foi, tipo assim, você já contou toda a tua história aqui, mas assim, para as pessoas que acham que é só pra gente, Valéria, acham que só porque a gente está aqui, porque a gente está na mentoria, qual que é o recado que você dá para aquela pessoa que assim, que tá às vezes no fundo do poço e ela não consegue sair dessa frequência baixa? Na verdade, a gente tem que querer, primeiro a gente tem que querer bastante, né? Decidir. Mas, e aí começar com micros resultados, né? Pequenas coisas que ela tem que levantar, no segundo dia ela tem que caminhar, no terceiro dia ela é fazer algo todos os dias. Não foi de uma vez que eu consegui. Essa jornada minha veio desde 2023. Hoje eu não bebo, hoje eu não fumo, não tenho nenhum vício. Esses dias eu achei que eu estava viciada em café, já parei de tomar café, não quero nenhum tipo de vício. Então, micros resultados e informação. Todo dia, a hora que você for dormir, pensa no que você fez e lembra o que foi mais importante para você e agradece. Porque assim a gente vai ter micros resultados e aí de repente você passa um ano e você fala, meu Deus, minha vida transformou. Meus fofos, queridos, muito obrigada por estar aqui, Morgana. Muito obrigada por tudo que você vem fazendo junto comigo aí, alguns encontros que a gente se encontra. Muito obrigada de estar aqui nessa palestra, Live. na live com você. Muito obrigada mesmo. Gratidão. Que Deus abençoe vocês. E um beijo para todos. E me segue lá no meu Instagram e no Sofá da Fofa. Beijo, Valéria. Obrigado. Uma ótima sexta-feira. Se Para daí, vocês se dá um também. sair para, eu não consigo tirar você, eu acho que você que tem que Tá sair. bom, eu vou desligar. Tá. Um beijo. Ajuda aqui. Beijo. Vamos esperar a Valéria sair. Isso aí. Vocês viram, gente? Valéria aí tá com essa energia toda, né? Acordou super cedo, já fez tantas coisas, já passou por tantas coisas na vida. E olha a energia que ela tem, tudo que ela faz, todo o movimento que ela faz, todo o crescimento que ela tá tendo. Ela também era uma pessoa que não falava na internet. Eu vou chamar rapidamente aqui o. Deixa eu ver aqui. O Daniel, né? Aqui, vamos ver se ele consegue atender. A gente vai só falar mais uns 5 minutinhos aqui, já deu mais de 1 hora e meia de live, mas vamos ouvir o Daniel aqui. E aí? Não tô te ouvindo, acho que tá sem som. Deu certo? Você já fez live, Daniel? Não tá dando para ouvir. Você tá sem fone? Tá tudo certo? É que a voz tá muito distante, eu não sei se é. Porque você tá sem fone, né? Tive que desligar o Bluetooth aqui. Tava na Ah, casa. agora melhorou, aí sim. E aí, é a primeira live que você tá fazendo? Não, já fiz uma com o Elton. Ah, você já fez. Ah, tá, aquela última agora que teu pai participou e você tava ali junto. É Uhum. isso? É. Então tá, então se apresenta pra nós aqui, quero ver como é que você se apresenta. Olá, pessoal. Eu sou o Daniel Aoca. Eu tenho 15 anos, sou de Belo Horizonte, mineirinho, comedor de pão de queijo. Eu estou no primeiro ano do ensino médio e eu comecei minha jornada com o Pablo em 2022. Foi a primeira vez que a gente ouviu falar desse cara. Minha mãe colocou uma palestra dele, a gente começou a assistir. Eu fiquei tipo assim, quem que é esse doido aí? A gente começou indo. Primeira vez que a gente veio aqui foi em 2023, a gente veio em Alphaville. Meus pais começaram a fazer o método IP, a gente começou a entrar muito nesse ambiente. E com, com isso a gente começou a gerar muita conexão aqui. Meus pais conheceram você e o Wellington, a gente comprou a mentoria. E logo depois, no dia do MC, que eu entrei no método IP.
E me conta o que que você, assim, eu consigo ver o Daniel no método IP e o Daniel pós-método IP. O pouco contato que a gente teve, eu já vi uma transformação em você. O que que você pode me dizer, assim, alguma coisa que te despertou, assim, que te deu que te fez essa mudança, assim, no pós-método IP? Eu não sei se foi lá também que te deu esse despertar, né? Mas eu vejo a mudança pós-método IP. O que aconteceu? Não. Sim, conexão com Deus foi o que aconteceu. Fantástico. Então melhorou muito mais a conexão com Deus. Olha quem tá lá. Luciana, Davi, cadê o Anderson? Cadê seu pai? Tá Sei arrumando lá. as coisas do carro. Nós estamos fazendo check-out, estamos correndo aqui pra arrumar tudo. Ah, é? Vocês vão que horas? Eles marcaram pra gente sair às 10, né? 10? É, 10. 10. Ah, daqui a pouco, 20 minutos. O Wellington ia convidar vocês para tomar um café. Não sei se vocês vão passar por aqui ou se vocês vão direto. Ele já mandou mensagem aqui. Vamos ver. Viu? A gente ia até pro zoológico, dá tempo, sim. Dá tempo. Ah, vocês vão pro zoológico? A gente vai depois. Ah, tá. Vamos Então tá. passear um pouquinho. Ah, se né? vocês Vamos quiserem, se Vamos vocês, curtir o dia, vamos desfrutar, se né? vocês quiserem ir no zoológico, vocês são bem-vindos. Olha, faz muito tempo que eu não vou num zoológico. Você quer? Vamos, Morgana. Olha. Ah, eu tenho tênis às 14 horas. Uma aula. Posso contar como é que surgiu aquele negócio do evento? Conta. Ó, você tem 3 minutos. A gente vai finalizar 9h45. Conta pra mim como que você teve. Como que você conseguiu estar num evento no palco ali do Pablo? Cara, foi um negócio absurdo. Que eu conheci o Cauã. Ele tem 18 anos, ele entrou na plataforma, tipo, naquela semana que eu conheci ele no IP, ele entrou na plataforma, contratado pelo próprio Pablo. Sério? Naquela semana? Naquela semana. Aí tá, comecei a me conectar com ele, conheci. A gente se encontrou na Festa das Nações. Quando eu encontrei com ele na Festa das Nações, o cara já era amigo de um monte de sócio do Pablo. O cara já tinha ido na casa do Pablo. O cara já tinha feito um monte de coisa. Eu falei assim, cara, se eu não ficar perto de você, eu sou trouxa. Sou idiota. Eu segui ele a Festa das Nações inteira. Até que ele chegou no... Eu ouvi ele falando isso no dia da palestra, que ele olhava para um lado, você tava do lado. Olhava para o outro, ele sentava, você sentava também. Mas pior que foi assim mesmo. Aí, o Enio, que é o sócio do Pablo, botou uma pressão nele pra fazer, ó, cadê seu evento? Cadê? Aí, ele foi, vai sair daqui a pouco e tal. Aí ele tava conversando, eu cutuquei ele. Não cumprimentei o pessoal ainda não, o que que eu faço? Aí fui lá, cumprimentei o pessoal. O Enio olhou pra ele e falou assim, você tá fazendo gangue? Você já tá fazendo tropa já? Já tá juntando exército? Aí ele perguntou de mim, eu falei que eu conheci o Cauã no IP e tal. Falei que eu tem muito tempo que eu queria falar num palco, não sei o que. Ele falou, então tá, marca o evento aí, eu sei Cauã, novembro, que dia? Novembro, não. Novembro, não, outubro. Isso é profecia, é pra marcar o evento em novembro, por isso. Já é o próximo, tem que fazer todo mês, né? Tô com novembro na cabeça. E daí você subiu no palco, então, para quem, né, tava ouvindo o Daniel aqui, foi muito legal isso, porque nós estávamos falando sobre frequência, sobre novos ambientes. Olha a diferença que fez, né? Você estar num novo ambiente, você vir para a Festa das Nações, você se conectar e assim, ó, não é só, até teve uma pessoa que colocou aqui, né, a Joelma, já fiz método IP, mas ainda não consegui a transformação que esperava. Sabe por que, Joelma, às vezes a gente não tem a transformação que esperava? Porque a gente não toma decisão e a gente continua com as mesmas pessoas e continua nos mesmos ambientes. Por quê? Isso que o Daniel comentou agora foi o que ele fez. A mãe dele já tinha vindo no método IP há bastante tempo, ela já vinha trazendo transformação para dentro da casa dela e, de repente, eles vêm aqui para esse ambiente, estão fazendo mentoria com a gente. A gente fala sobre a importância da conexão, do network, né? Então, quando ele pega e vem na Festa das Nações, foi tomar uma decisão, ele veio com os pais aqui na Festa da Nação. Só que ele poderia muito bem ter ficado do nosso lado, que ele já conhecia. Ele podia ter ficado lá com a Morgana, com o Wellington, com o pai e com a mãe. O que ele fez? Eu não vi o Daniel na festa. O Daniel vazou, e aí eu ouvi a mãe falando, vão fazer amizade, vão conhecer pessoas, vão. Eu vi a mãe falando isso. Daí o que acontece? Ele tá na Festa das Nações, ele vai lá,
se conecta com outras pessoas da mesma frequência, a mesma idade dele ali, né? Foi um monte de jovens ali que se juntaram, começou a olhar, começou a ver que o menino tinha coisa que ele não tinha, talvez carregava coisas que ele não tinha, gostou, sentou do lado. Em tão pouco tempo da Festa das Nações já fizeram um evento e com certeza em novembro vai ter outro, e vai ter outro, e vai ter outro. Vocês vão estar aqui no nosso evento dia 31 também, né? Tem que estar, os mentorados têm que estar com a gente. E então, assim, cara, a tua cabeça deve estar explodindo, né, Daniel? Nossa senhora. Fala, não. Nem que fala. E isso não é nem a sombra do que há de vir. É só isso aqui, ó. E pra voltar pra BH agora? Nossa! Então é isso que eu falo, né, gente? Olha a mudança, toda a transformação que tá tendo, viu, Joelma? Transformação, tem que ter decisão, tem que estar com outras pessoas, tem que estar com a cabeça. O Pablo fala, seja intencional o tempo todo. Não é pra gente ficar no automático só passeando no local, é ser intencional o tempo todo. A Joelma colocou, estou em uma mentoria com o Matheus Ribeiro, então olha que bênção, tá? Matheus Ribeiro é maravilhoso. Tem uma mentoria aí fantástica. Você ainda está na mentoria com ele, então você está processando muitas coisas, né? E é importante não só fazer o método IP, mas entrar em outra mentoria pós-IP, porque você vai manter essa frequência. Porque a gente vai para o IP, às vezes a gente sai de lá, socorro, o que eu faço agora? Estou sozinha, né? Então o fato de você fazer uma mentoria ali te ajuda a continuar nessa frequência, né? O Jorge Mariano botou sobre aproveitar as oportunidades e criar oportunidades. É isso mesmo, criar a própria, né? Eu queria, né? Se eu não tivesse ficado com ele teria feito evento, eu estaria aqui lá em BH fazendo nada. E olha, com tantas pessoas que você se conectou ali, né? Vários meninos da tua idade. E assim, eu comecei a assistir, eu até mandei o YouTube no dia da tua palestra, eu mandei pra minha família, porque eu tenho sobrinhos da tua idade, né? E eles estão no outro ambiente. Eu falei assim, olha o exemplo desses meninos aqui que já estão no palco, falando, e com muitas histórias, né? Eu ouvi ali cada história de todos vocês ali, né? Gente que já é pai ali, né? Tipo, falando, ó, vocês querem arrumar um trabalho para vocês? Vai ser pai, vai casar. Porque, de fato, é um desafio, né? E na verdade, muitos pais, o que eles querem fazer? Proteger os filhos para eles não passarem por provações, não passarem por provas. Eu tenho certeza que a Luciana olhou o filho lá no palco e às vezes, tipo assim, né, o coração lá fervendo. Mas ela, tipo assim, ele precisa passar por essa prova, ele precisa passar por esse desafio. Seja subir no palco, falar bonito ou não falar bonito, ele precisa passar por aquilo. Então, a frequência que os seus pais estão hoje faz com que você, né, carregue isso e vai voar. Meu Deus do céu, eu vejo assim, um futuro maravilhoso para você, para o Davi também, né? Porque, e morar aqui, né, Daniel? Não tem como 2026 vocês não estarem aqui, né? Não tem como. Bota aí 2 meses para esse pai aí tomar uma decisão, para esse pai arrumar a mala. Pai. O pai tem que pegar e deixar tudo para trás. Pelo amor de Deus! Não precisa trazer nem as roupas. Vem com roupas novas, vestimentas novas. Tudo novo, entendeu? Então é os bichos do Davi, né? E agora? Ah? E os bichos do Davi? O Davi vai ter que tomar alguma decisão aí também, né? Tudo é decisão. Tem coisas que vai ter que tomar decisão. Prazer, meus animais. Bom, depois a gente conversa isso. Ó, o Jorge Mariano colocou aqui, na palestra de terça, o Pablo falou que muitas que estavam ali ou estão participando em outros eventos vão caminhar junto dele. Não tem como fugir agora, é verdade, não tem como, né? Da mesma forma que eu vim para cá em 2021, no meu primeiro método IP, meu marido veio em 2022 e hoje em 2025 nós somos sócios do Pablo Massal. Olha tudo que a gente passou, tudo que transformou. Eu nunca me passou pela cabeça, só para vocês terem uma noção. Nunca passou pela cabeça ser sócio, né? Então, é muita transformação, é abrir mão de muitas coisas, né? A gente sair do nosso ambiente, que às vezes a gente está numa zona de conforto para viver outras coisas novas. Então, assim, parabéns, Daniel, assim, você deu um show, foi fantástico. Vai ter muita caminhada ainda, né, para treinar essa comunicação. Foi a primeira vez, a segunda vez vai ser melhor, a terceira melhor e assim vai. E daqui a pouco você vai estar ensinando outros jovens da tua idade ou até menor, né, ensinando esses jovens a se comunicar, a ter a coragem que você teve, a ensinar o poder do network, porque o que você fez ali naquela Festa das Nações foi assim, ó, o poder do network. Você já pode falar sobre isso, porque foi fantástico. O Jorge Mariano botou, pense só na idade dele como tivesse essa oportunidade. É verdade, né, Jorge? Se a gente tivesse aprendido essas coisas com 15 anos, né? Como então, não seria? Eles o tempo todo. Né, Luciana? Mas que bom que hoje a gente consegue se transformar, a gente consegue mudar, né? E poder passar isso para as próximas gerações. Deixa um recado final aí, Daniel.
Oportunidade, você não espera ela chegar. Você corre atrás. Não é correr atrás. Você cria ela. Yeah. Isso aí. A ação, distância de ideia e ação. Tá assim, ó. Só tem que fazer. Tem que fazer. Né? Bora pra cima, é isso aí. Quer deixar um recado aí, Luciana? Então, muita alegria, né? E felicidade de ter visto ele no palco. É como se toda busca que a gente tivesse tá tendo resposta, né? E ver ele destravado, o Davi também. Eu falei, meu Deus. Luciana, o que você pode falar para as mães que querem proteger os filhos? Aquelas mães que, tipo, elas não querem deixar os filhos Não dá passarem. celular. Eu não consegui entender. Não dá celular. Nunca tive. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ó, a Joelma botou assim, tem um casal de gêmeos com 13 anos. E qual o seu Insta, Daniel? Ela quer saber o teu Instagram, Daniel. Daniel_Aoca. Vou mandar aqui no chat. Isso, manda aqui. O que a gente estava falando? O celular, gente. A Luciana, olha só o exemplo. Os meninos não têm celular. O Daniel e nem o irmão dele, o Davi, eles têm celular. Eles só podem acessar o celular através do celular da mãe. E quando ela autoriza, ela vendo o que eles vão eles estão mexendo no celular. Olha, se existe isso hoje, é muito difícil, né? As crianças não estarem mexendo no celular. Então, a Luciana educou eles assim. E sabe o que eu acho mais fantástico? Um dia eu fiquei pensando assim, nossa, será como que eles convivem com isso, né? Porque às vezes eles vão para a escola e os amigos, todo mundo tem celular e devem zombar deles, assim, como não tem, né? E o Davi falou, graças a Deus que eles não têm celular. Quando eu ouvi ele falando isso no palco, eu falei assim, como assim? Ele falou, não, a gente até acha bom, porque nós somos bem diferentes dos nossos amigos. Sim, é isso mesmo. É exatamente isso. Dá trabalho, mas resultado não tem preço. Não tem preço o resultado. Então, assim, é o que eu falo para eles várias vezes. Eu falei, vários pais estão cansados, bota o filho no celular, bota na televisão. Eu falei, eu não vou ser essa mãe. Esquece. Eu prefiro... Filho, espera um pouquinho. Eu prefiro realmente... É meu aparelho, é deles e tá tudo certo. Estão fazendo, eu administro conteúdo, a gente está viajando para cá, mas as viagens nunca são só viagens, são viagens que eu baixo conteúdo e a gente faz conteúdo o tempo todo. Tá lá em casa, tem conteúdo. Então, e isso que você falou é verdade, você vai na escola dos meninos, ó, é como se o celular fizesse parte do corpo. Eu fiquei impressionada na escola do Daniel, adolescente, os meninos eles não conversam, tem que ter um celular na mão. Eu fico imaginando tanto que ele deve se sentir um ET, né? Sim, porque não, eu acho que é muito difícil, né? Encontrar pessoas que não... Aqui em Alphaville já é um pouco mais fácil, porque eles cuidam muito com isso, mas mesmo assim tem acesso ao celular, né? Porque, na verdade, Morgana, o que acontece? Aqui você tem um ambiente que eles usam um aparelho para fazer dinheiro. Não é um ambiente que ele está consumindo, é um ambiente que o aparelho está sendo utilizado para produção. E lá não. Lá os meninos estão consumindo o tempo todo. Deslizando o dedo em rios, acessando outras coisas, né? Que a gente sabe. Abre portas. A gente viu na palestra ontem que até os adolescentes estão piorando muito. Não, e às vezes perdendo muito tempo com jogos, né? O jogo ele é viciante. Então imagina assim, o Daniel hoje pode estar produzindo, ele pode olhar o celular para ver como ele vai dar uma palestra, o que ele vai falar, ele pode estar pesquisando isso. Só que quando a criança está no celular só jogando, estando de modo automático ali, tantas horas fazendo isso, que crescimento essa pessoa vai ter? E a dopamina, ele já vai querendo mais. É um negócio que não tem fim. E o aparelho celular, o céu, a tudo de qualquer jeito, em qualquer idade. Então é muito sério. Eu fui no médico uma vez e foi logo depois da pandemia, porque lá em casa estava tudo bem certinho, mas na pandemia deu uma piorada gigantesca, porque eles foram obrigados a sentar no computador, obrigados a ter um celular. E foi um momento que eu cedi, sabe? E quando terminou a pandemia, eu cheguei no consultório médico, eu falei, Dr. Belisário, o que tá acontecendo? Meu filho, parece que eu perdi ele, o olhar dele tá perdido. Mas você também tinha pegado Covid.
Essa aí ficou um mês fora de casa. Tá bom, Agora não, depois a gente Mavi, conversa. agora. Ah, sim, sim, sim. Eu sei da história. Agora, depois a gente conversa disso. Então, eu falei pra ele o que tá acontecendo. Aí eu falei com ele do celular, falei que aí teve a exposição na Covid. Aí ele falou, ele nunca poderia ter ficado exposto. Agora, você botou colocou o demônio na sua casa, você tira. Eu falei, tá. É fácil sim? É forte, hein? Então tá bom. Foi eu que coloquei, eu vou tirar. E tirei. Nossa, fantástico, hein, Luciana? É isso. O aparelho dá acesso a tudo, Morgana. Os meninos estão vendo de tudo. De tudo. A geração está completamente perdida, Eu sem posso contar um referência. caso? Não. E isso me pesa muito. Eu tenho muito temor a Deus, sabe? Então, o temor meu, assim, vou chegar diante dele, ele vai falar assim: filha, eu te dei 2 filhos. E aí, o que você fez? Você fez isso? Não te reconheço. É, o celular é um passatempo, né? Às vezes a mãe não pode dar atenção porque está trabalhando muito, está em outras funções e acaba tendo isso como um alívio para ela, né? E a gente sabe aonde isso vai levar. Depois vai ter preocupação, vai ter terapia, vai ter muitas outras coisas, né? Luciana, eu vou finalizar que eu tô com Vai lá. 2% de bateria, mas quero te agradecer o Daniel aí porque falou Deu sim. check-out. Vai fazer o check-out, vai finalizar aí. E a gente vai se falando aqui no WhatsApp. Gente, quem ficou aí com a gente até agora, um beijo. Quem quiser saber mais sobre o nosso evento, é só clicar aqui e chamar a gente no particular aqui que a gente responde. Um beijão, Davi, Daniel, Anderson e Luciana. Um beijo. Tchau.